Eu cheguei a ter problemas com a mãe de amigos meus, telefonando pra minha mãe pra me tratar como usuário de drogas porque eu tinha comprado um pote de whey protein em 2006. Acho que eu nunca trouxe isso muito em um podcast, mas eu aprendi muito sobre esses androgênios tendo um contato com eles. Muito do que hoje a maioria dos médicos no país falam sobre hormônios ainda é embasado nos achismos que nasceram dentro desse conhecimento de academia. E sempre vem aquele tema do isso é bomba. De onde vem esse termo bomba? No Brasil não tinha muito controle de receituário nos anos 90. E a Durateston acabou sendo um hormônio que era muito abusado e comprado e utilizado por pessoas que queriam performance ou estética até hoje. A gente não tem nem o censo, mas a gente tem uma quantidade absurda de pessoas usando hormônios hoje. Uma vez que a pessoa teve um contato, não é que ela vai criar uma dependência química igual uma heroína, não existe isso. Mas a gente tem alguns aspectos ali, fenômenos psicológicos que são difíceis de dissociar depois. Mas quando a gente pensa em uma grande população, milhões de pessoas usando, sem educação reprodutiva, quando vê, pode ser um pouco tarde demais. André, bem-vindo. Obrigado pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Eu acho que é um tema hoje muito impactante e eu confesso que na nossa formação médica a gente não me lembro de ter tido aula sobre os esteroides anabólicos androgênicos. Minha ideia de trazer hoje é a gente desmistificar muita coisa, entender o impacto dessas moléculas todas no nosso dia a dia e diferenciar um pouco do que é uso clínico e o que é abuso. Mas antes da gente entrar lá, Rizzuti, eu queria ouvir um pouquinho do seu background, né? Você nasceu em Minas, é isso? Eu sou mineiro, exatamente. Nasci em Minas, numa cidade pequena, São João del Rei, cidade de Tancredo Neves, interiorzinho. E saí de lá cedo, até menor de idade, para estudar em outra cidade ali fora, né? E aí foi uma jornada grande, Renato. Foram quase 13 anos pulando de graduação em graduação. Então, foi muito tempo, mas perguntando de forma mais direta sobre a minha história com este tema em específico, ela começou muito, mas muito antes da graduação. Se for para eu trazer um pouquinho para você, eu sempre tive uma mente muito inquieta, até demais, patologicamente curiosa, que eu costumo brincar às vezes, e eu nunca simplesmente aceitei explicações por viés de autoridade. Eu sempre busquei entender muito o porquê das coisas. Não, me explica o racional por trás disso e eu vou entender e aceitar muito bem essa ideia. Então, eu, antes de desenvolver todo esse interesse por estudar fisiologia, eu cheguei a ser uma pessoa que queria estudar ou contabilidade ou computação. Eu cheguei a ser um pequeno nerd da computação. Você sempre gostou de números? Jogo. Sempre gostei de números. Tanto é que não me imaginei indo até para medicina, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande com cálculos e racionalizar muito as coisas. E, bom, de repente eu me vi ali aos 13 para os 14 anos de idade e eu já começava a ver alguns mitos do interior. Então eu estava naquela fase de computação, ter ganhado um pouco de peso e o pai de um amigo meu, o Júnior, ele era dono de uma academia lá no interior e ele falou, por que você não vem aqui com o Gabriel, que era o filho dele, vem aqui fazer exercício, vem aqui treinar e tudo mais. Aí falei, poxa, eu acho que eu gostaria de experimentar, porque estava querendo buscar algo novo e no momento que eu comecei a comentar isso com algumas pessoas, já começou a ouvir aquelas opiniões, né? Não, mas musculação faz você parar de crescer, você vai perder estatura. Você chegou a pegar essa fase? Opa! Então, assim, esse tipo de comentário sempre me incomodou. Por quê? Por quê? Na verdade, eu era aquela criança que aos 7 anos... Não vai nadar depois do almoço, não. Você acabou de comer. Por quê? Me explica. Eu tenho um aumento de circulação no trato gastrointestinal, maior propensão a câimbras, o que é? Eu já, lógico, de forma mais simples, eu sempre questionei tudo, assim, né? Não que eu fosse aquela criança chata, mas dentro da minha cabeça. Então, nesse momento, quando eu entrei pra academia, eu entrei mais para buscar uma atividade nova. E dentro desse meio da academia, Renato, não tem como a gente não ouvir falar de muitas coisas. E no momento que eu entrei, era mais ou menos 2004, 2005, talvez, a gente vivia uma fase no Brasil que talvez, pelo menos no interior, a gente tinha 3, 4 anos de internet de banda larga, né? Ainda tinha acabado de sair de internet de escadas, digamos assim. Quase ninguém tinha habilidade de lidar com pesquisa simples no Google, tirando um pouco de vieses ali. E eu comecei a fazer parte de alguns fóruns que discutiam coisas de musculação. Naquela época, o meu maior interesse foi estudar um pouco sobre fisiologia do exercício, porque eu queria ter um pouco mais de entendimento de... por que
fulano fala que 3 séries de 10 é melhor do que 4 de 15, isso, aquilo. De onde que isso saiu? Por que estão falando isso? Eu queria entender um pouco mais de fisiologia do exercício. Tanto é que o primeiro curso que eu pisei de graduação foi educação física, depois nutrição, depois medicina. E naquela época, muitas coisas começaram a acontecer. Então, dentro de uma academia, de uma cidade pequena no interior, a gente começou a ouvir muita coisa. E conversa vai, conversa vem, sai-se um pouco do exercício físico e começa a entrar um pouco nas falácias de suplementação. Até os anos 2000 não existiam muitos suplementos no Brasil. Basicamente você tinha aqueles complexos vitamínicos, o Animal Pack, não sei se você vai lembrar, que basicamente era uma superdosagem de vitaminas que saíam na urina ali. Tinha um Latobolic, tinha o Whey Protein que estava começando, mal tinham empresas nacionais ali de relevância, e era uma época que a gente estava tendo muitas discussões científicas sobre creatina. E eu comecei a me questionar, poxa, eu quero ter melhor performance treinando aqui nos exercícios, mas eu quero entender o que eu vou fazer. Porque naquela época, para você ter uma ideia, Renato, eu cheguei a ter problemas com a mãe de amigos meus, telefonando para minha mãe, para me tratar como usuário de drogas, porque eu tinha comprado um pote de Whey Protein em 2006. É daí que a gente veio. Então, se a gente olhar isso 19 anos atrás para hoje, as coisas mudaram demais, né? E... bom, eu gostava de buscar informação e eu sabia explicar muito bem. Eu sempre gostei de explicar as coisas, explicar pra mim, pros outros, na minha cabeça. E eu comecei a estudar um pouco. Deixa eu entender o que é Whey Protein. Por que dizem que proteína faz mal pros rins? Por que dizem que creatina faz mal pros rins? Por que eles associam creatina com creatinina? Por que creatinina é marcador renal? Só que isso, eu era um adolescente de 14, 15 anos e não tinha noções de pesquisa ou de ideias. Então, eu ia tentando ler pedaço por pedaço, quase que aquele estudo meio Frankenstein da minha cabeça, mas para tentar pegar um padrão. Olha, eu li 10 fontes diferentes, alguma coisa eu consigo tirar daqui. Claro que não era um pensamento científico ainda, estava... apesar de ter intenção, não era algo concreto, né? E dali algumas coisas foram evoluindo. Veio a minha fase aqui, acho que eu nunca trouxe isso muito em um podcast, mas eu aprendi muito sobre esses androgênios tendo um contato com eles. Eu tive um contato prévio. É muito comum. Então eu vim meio que do mundo prático, de alguém que não estava tão amadurecido para entender as repercussões de longo prazo, até vim para cá hoje. Mas daquele meio tempo, talvez de 8, 10, 12 anos ali que eu passei entendendo e buscando, eu falei, poxa, eu tive uma curiosidade de usar, de entender. E como toda pessoa que toma muito cuidado, gosta de ser precavida, eu procurei estudar o máximo possível, isso muito lá atrás, para entender o que eu ia colocar dentro do meu corpo. Por que diziam que ia dar ginecomastia, ia, falando com uma palavra mais bonita, ia causar disfunção erétil, né? Ou por que ia causar acne, queda de cabelo. E naquela época eu já busquei entender um pouco mais. Eu lembro eu fuçando na internet lá para 2006, tentando entender o que era 5-alfa-redução, aromatização. E eu vim de uma criação de uma família não muito convencional. Uma família que sempre me apoiou muito em me dar liberdade e, ao mesmo tempo, responsabilidade em assumir as consequências do que eu escolhia. Obviamente, meus pais não viam isso com bons olhos, mas eles entendiam a minha fase. E eu tive uma época que eu queria ser fisiculturista. Tá. Eu tive essa fase. Talvez o gatilho foi ir pra academia, era uma questão física. Você queria mudar o corpo. Era uma questão física, exatamente. Exatamente. A gente, quando tá novo, vendo filmes, vendo coisas, sai como alguém que teve um sobrepeso ali. Como alguém nerd da computação e veio para alguém que desenvolveu rápido, de forma natural e viveu aquele meio, de alguma forma, aquilo acomete a cabeça de um adolescente, querendo ou não. Então, eu comecei a ter contato com aquilo, mas antes de ter o primeiro contato, eu estudei o máximo que eu podia. É engraçado que quando a gente joga até no Google, né, a gente vai encontrar para 2009, 2010, eu traduzindo posts de fóruns estrangeiros explicando já naquela época o que era SHBG, o que era testosterona livre, total, a repercussão daquilo. A gente encontra isso hoje ainda se procurar, que são relíquias que ficam armazenadas, né? Muito tempo atrás. Mas, obviamente, como toda pessoa que acha que entende demais e está preparada para lidar com algo, claramente algumas coisas ruins aconteceram. Pelo menos não tão grandiosas, mas a gente eu lidei com muito efeito adverso ali do ponto de vista mais estético, sofri muito de acne, pele... Mas nesse sentido, até porque, a gente vai entrar nisso mais pra frente, danos estruturais visíveis e perceptíveis, a gente não vê eles, é muito difícil, só quando são coisas muito mais avançadas, entendeu? Então, basicamente, a gente passou muitos anos ali aprendendo na pele, com seus vieses, só que aí uma coisa começou a me incomodar. Dentro do meio das academias, e uma curiosidade, muito do que hoje a maioria dos médicos no país falam sobre hormônios ainda é embasado nos achismos que nasceram dentro desse conhecimento de academia. E esse conhecimento de academia no Brasil, ele nasceu
de fóruns americanos que foram traduzidos para cá, que são baseados em distorções de estudos da década de 50 até 70, 80. Eu vou trazer muito disso também para você entender depois. Então ainda não era um conhecimento bem moldado. Em 2007, 2008, ninguém tinha ideia basicamente das diferenças entre androgênios, o que era uma supressão de eixo de uma forma mais visível, o que era uma recuperação, repercussões em outros tecidos. Basicamente era aquela premissa do senso comum médico. Olha, anabolizante é uma classe toda, igual eu falar pra você, um paciente que você atende, doutora, eu não quero usar antidepressivo não, porque vai reduzir minha libido. Calma, você não entende o que é um serotonético, o que é uma fluoxetina, uma vortioxetina que não pega tanto ali. Não, eu tenho um dopaminérgico como uma BUP que não pega essa parte, então não pega o sexo. Então assim, a gente generaliza muito, igual os progestagênios, os contraceptivos. Então dali em diante eu falei, tá, tem alguma coisa errada aqui, esse conhecimento ele tá completamente no achismo. Isso começou a me incomodar. Então, assim, muitas coisas que eu, com a minha cabeça um pouco mais crítica, eu já via. Fulano falando que tal coisa, com uma grande certeza de causalidade, onerava Y coisa. Calma lá, mas aconteceu isso nesse cenário. Por que você está implicando isso em ser uma causalidade? É uma correlação clara aqui, mas as pessoas não viam. E as pessoas gostam de conhecimentos mais místicos, digamos assim. Com certeza. Certezas, né? As pessoas, basicamente a mente humana, muitas vezes ela gosta de certezas. E a ciência, ela talvez esteja mais para incertezas. Você concorda comigo? E a medicina, Rizzuti, eu acho que é muito navegar a incerteza, né? O quão confortável... Eu acho que o médico mais seguro hoje é aquele médico que tem a segurança de falar que ele está incerto, ele tem dúvida, ele não sabe. Exato. E você nota muito isso na linguagem ou até na escrita de médicos que navegam bem pelas incertezas por questões sutis ali. Muitas vezes, possivelmente, talvez, provavelmente. Eu tenho uma grande resistência em conseguir escrever de forma não acadêmica. Eu não consigo, às vezes, falar para um paciente uma coisa. Não, isso não vai acontecer. Não, isso não é bem assim. Ele fala, possivelmente, tem menos chances. Então, a gente sempre está dentro do pensamento bayesiano, a probabilidade da coisa ali, entendeu? Então, meio que eu nasci ali e fui amadurecendo durante 8, 10 anos até eu visualizar. Eu tenho muito mais tesão, vou usar essa palavra aqui, em estudar, entender isso aqui, começar a entender de fisiologia e tentar tirar os buracos que confundem as coisas do que de fato estar preocupado em treinar, em ter músculo. Amadureci nesse sentido. Não que eu julgue isso. Claro que não, mas eu digo, aquilo me brilhava muito mais os olhos do que de fato ficar treinando como se fosse o último dia de vida, como se não houvesse amanhã, com muita intensidade. Então, eu acabei me direcionando para ali. Nesse meio tempo, eu gostava de estudar muita coisa, porque tudo se integrava muito bem. Então você já estava na faculdade? Na de medicina? Não, isso tudo foi antes da medicina, Renato. Foi bem antes da medicina. Tá. Porque nessa época, eu pulei algumas coisas aqui, né? Mas um dos episódios que me marcou muito foi quando a gente tinha a proibição da Anvisa, tá? Para venda de creatina nas lojas de suplementos. Isso, se não me falha a memória, ocorreu entre 2005 e 2007 ali. E nessa época eu estava aprendendo a falar inglês, vendo série, buscando na internet, porque eu não tinha muito acesso no interior. Começava a tentar entender um pouco melhor e eu já conseguia ler bem blogs que não eram artigos científicos, mas que tinham pessoas um pouco mais respaldadas por trás. E a gente já tinha bons trabalhos desde 84, 85, que creatina era uma suplementação simples, válida, não era mágica e estava tudo bem, tá? O aumento ali de 0,1, 0,2 na creatinina sérica não era por redução da filtração renal, era por aumento da produção ali, né, da creatinina propriamente dita. E eu comecei a saber explicar isso muito bem e eu passava uma certa boa didática para as pessoas ali nas academias e eu lembro que nessa época eu até meio que empreendi. Eu tive uma sociedade com o dono de uma loja de suplemento que a gente vendia whey protein e creatina durante alguns anos, isso na minha adolescência. Então eu tenho todo um lado empreendedor que eu não costumo falar muito nos podcasts também, e isso aconteceu ali até 2012 talvez. Se for pensar, o trabalho que você fez para escolher esses 2 suplementos lá atrás foi muito bom, porque eles são válidos até hoje, né? Exato, exatamente. E assim, eu vivi a época do pré-boom da nutrição, porque a nutrição deu um boom da nutrição funcional, dos alimentos específicos, com coisas que talvez a magnitude prática fosse um pouco exagerada, mas eu peguei essa época, porque quando eu comecei, as pessoas levavam a fisiologia ao pé da letra. Olha, você começa a fazer gliconeogênese depois de tantas horas, aqui você tem um pico de catecolamina e de cortisol e você começa a consumir a alanina que está catabolizando o músculo. Então se deu 3 horas e você parou de comer, você está em jejum ainda, já anulou o seu treino. Eram coisas, a gente era muito exagerado. A medicina do mecanismo, 100%. Medicina mecanicística. Naquela época, muita coisa que hoje
não se provou no tempo, né? Lindy, talvez você mencione isso. Foram suplementações que a gente tinha um rigor muito grande com time release, proteínas time release, albumina era basicamente o que a gente tinha muito no mercado, né? Veio a caseína um tempo que se tornou muito forte, depois meio que foi esquecida, mas ainda está presente em muitos produtos que pouca gente sabe, que são de mais baixo custo e às vezes também não são legais do ponto de vista intestinal, deixa eu não arborizar. Mas muita coisa aconteceu ali nesse meio tempo. Só que foi tudo muito junto, então eu sempre estudei muito fisiologia humana, fisiologia do exercício, fisiologia ligada a digestão, nutrição e fisiologia hormonal, que foi uma coisa que sempre me atraiu muito, entender bem o funcionamento hormonal, mas não só por vias. Mas eu fui amadurecer mesmo o meu pensamento, Renato, foi talvez uns 9, 10 anos atrás, quando estava naquela época do boom das dietas, lembra? Dieta cetogênica, dieta paleolítica, quando dieta começou do o jejum, guerreiro, sim. jejum intermitente, entre muitas coisas. Eu falei, tá, cada um fala uma coisa sobre N temas, como que eu vou ter uma noção exata se o que eu estou falando é pautado em fisiologia e mecanicismo, ou se de fato isso tem um impacto no mundo real? O que de fato é o método científico com rigor. E nessa época eu lembro que eu via alguns poucos amigos que já estavam começando também, e eu via algumas aulas deles e eu via eles apresentando o estudo, aí eles abriam o estudo, iam algum detalhe do estudo, tá vendo? Falhou por isso aqui já enviesa o resultado, você tem que tomar cuidado. Aí eu comecei a ter uma visão diferente do que era a ciência, uma visão legal, que é basicamente dar um rigor naquele raciocínio crítico que alguns de nós já tem meio que de forma nata ali. Então dali pra frente que eu acho que a minha vida mudou muito, que eu comecei a ser um cara muito chato com o que eu falo. Tanto hoje eu brinco às vezes com a minha esposa, eu falo, nossa, eu chego a ser tão racional às vezes que me incomoda, porque eu não consigo levar quase nada como verdade, eu sempre tô buscando um viés, um problema, alguma coisa ali em tudo que eu tô estudando. Mas eu acho que é um jeito seguro, né, de se comportar, principalmente na posição que você tem hoje, que talvez seja uma das vozes líderes aí nesse tema que é hormônio. Então acho que gera uma baita responsabilidade estar nesse lugar que você tá, e faz sentido. Deixa eu só entender uma coisa, gente. Então você entrou por que você fez primeiro nutrição ou educação? Na verdade, a primeira faculdade que eu entrei foi nutrição. A minha história é complicada, tá, Renato? Porque é completamente diferente de seguir o sistema de cabo a rabo. Eu via também as coisas de uma forma que eu tinha um pensamento já ali para 2009, 2010, que talvez a graduação por si só não era algo que daria o requinte de resolver problemas reais no mundo real. Eu já via e até questionava, eu lembro desse papo com meu pai, bem novinho, eu falava... Seu pai é médico? Meu pai não é médico, eu não tenho ninguém a minha família, pai e mãe, não tem ensino superior, mas são pessoas muito críticas, assim, por natureza, sempre foram muito... não aceitavam qualquer coisa. Eu falava, tá, mas no mundo real, a graduação, ela vai ser realmente algo que vai dar uma diferença lá na frente? Óbvio que eu não pensava em profissões da saúde ainda, que é bem diferente, mas eu falava de mundo real, soluções ou se dar bem na vida, entendeu? Não é à toa que hoje a gente talvez tenha também um pouco desse excesso de graduação, baixa qualidade de sistemas, mas foi ali que eu falei, tá, eu preciso escolher o que eu quero fazer. Ou eu vou seguir aqui e tocar o ramo de automóveis, que eram as coisas da minha família, que eu já estava presente de alguma forma, ou eu vou para fora e vou estudar. Aí eu passei numa universidade federal em Lavras, tenho o quê? Uns 16, 17 anos, e foi uma época que Minas Gerais e o Brasil estava passando por muitas greves. A gente teve muitas greves de universidades federais e eu me vi em uma cidade universitária onde todo mundo queria sair correndo da sala de aula e beber cerveja e fumar paiol. E não era o meu estilo de vida. Então eu me senti completamente deslocado e de certa forma eu até fiquei feliz que estava aquele período de greve e voltei para minha casa. Lá eu comecei a estudar. Comecei numa faculdade de educação física. Fiz um tempo, mas senti que era algo estava muito além do que eu buscava, né? Na verdade, do que eu buscava de profundidade. E aí eu fiquei meio que num hiato, tá? O que eu faço agora? Aí eu falei, eu preciso ir um pouco para longe eu sempre tive essa questão de querer me provar para o mundo. E aí eu fiz uma prova para a Univale para tentar conseguir uma bolsa e fui morar 1.000 quilômetros de casa lá no sul para fazer nutrição. Fui estudar nutrição. E gostei, era uma excelente universidade lá. Comecei, e aí ali foi onde eu sempre fui um cara que era o oposto da maioria. Eu gostava demais de matérias técnicas. Eu amava bioquímica, imunologia, fisiologia. Já até tinha cursado algumas vezes e quis fazer tudo de novo, não quis validar nada. E ali eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de puxar matérias aqui com a medicina. Lá eles permitiam fazer isso na grade. E aí eu comecei a puxar e gostei. Dali então surgiu o brilho. Falei, eu quero fazer medicina, eu acho que aqui tá com um nível de profundidade que eu busco.
Até eu entrar e ver que também não era bem aquilo. Mas eu fui seguindo ali, mas basicamente essa jornada, Renato, demorou aí uns 10 anos, 12 anos. Foi uma jornada bem longa. E muito do que eu fiz, estudei e trouxe, foram coisas que eu fiz ainda como acadêmico, ainda como estudante ali, entendeu? Talvez de 2015 a 2018, 19. Então, publiquei livros, a maioria deles, como estudante ainda, entendeu? Nessa jornada. Esses livros de testosterona foram durante a graduação? Foram durante a graduação. Foi durante a graduação. Porque eu já estava com essa cabeça mais acadêmica, já tinha passado um pouco mais por buscar mais por mim, epidêmio, metodologia, e aplicar isso a todos os achismos que eu ouvia nos últimos 10 anos, naquela época, em cima da parte hormonal. Tanto no meio médico, que eu tinha a convivência naquele momento, quanto no meio também do senso comum. Então eu tentei unificar isso. Eu falei, poxa, tá. Aí o volume 2. Como que cada hormônio, em cada posologia, o que for, o que existe de dado científico com o mínimo de qualidade e qual impacto isso mostra naquele sistema. Porque simplesmente tem uma plaquinha colada na academia, ou você ir no consultório e alguém fala, olha, isso faz mal, reposição faz mal, mas a reposição faz mal, ou é um cara que está usando 10 vezes a reposição e nem precisa. A gente tem que olhar isso, porque a medicina sempre jogou tudo no mesmo balaio. Isso aconteceu muito na ginecologia também, em alguns aspectos. Até porque a história dos progestagênios, ela não tem como ser dissociada ali um pouco dos androgênios, né? Uhum. Então, isso começou a me chamar a atenção. E eu sempre gostei muito de clínica, né? Muito mesmo. Sempre gostei muito de entrar fundo. Então, a gente vai falar de eritrocitose, eu preciso entender de hemato, mas eu preciso entender de hemato de outros distúrbios adjacentes de hemato para eu poder ter um parâmetro comparativo, o que é uma eritrocitose por um androgênio, o que é uma polistemia vera, uma trombocitemia essencial. Eu preciso entender muito. E eu fui mergulhando. E confesso que eu passei uma fase que eu estava tão bitolado em ler e estudar que era uma loucura, era bem fora do que a gente busca hoje de longevidade, era 18, 19 horas por dia, mas é porque eu tava num ritmo tão bom e tão satisfeito em estar escrevendo algo que eu falava, acho que isso aqui vai mudar o nosso entendimento de alguma forma. E acho que eu consegui cumprir um pedacinho desse papel. Você teve, Rizzuti, na sua formação médica, algum mentor, alguma pessoa, algum professor que te inspirou? Eu tive um professor. Na verdade, Renato, vou também abrir bem o coração aqui. Eu tive um professor que me inspirou muito, que eu gostei muito dele, que foi o professor Fred. Foi meu professor de bioquímica, bases moleculares ali dos sistemas integrados. Primeiro ano. Primeiro, segundo, terceiro ano. Eu fiquei ali 1, 2, 3 anos como monitor. Era um professor que ele conseguia me enxergar um pouco além ali do sistema e sempre gostei, sou muito grato a ele. Mas ao mesmo tempo, eu entrei na medicina na época que as redes sociais estavam surgindo. Eu já tinha rede social desde 2011, que eu gostava de trazer alguns conteúdos já ligados a estilo de vida, e eu sofri uma pressão muito negativa na graduação, mesmo quando eu comecei a trazer informações científicas, mesmo que fossem na época sobre danos dos esteroides, mas falando de uma forma mais específica e não só, olha, faz mal, não, olha, faz mal nesse aspecto, assim, desse jeito, e sofri algumas repressões um pouco pesadas, digamos assim, que me abalaram, mas me motivaram. Na faculdade. De pessoas na academia. E colegas também, certamente. Colegas foi ok, porque eu ainda conseguia me dar bem ali, eu era um excelente aluno, era bem tranquilo, convivia bem, mas a gente sabia que tinha ruído, mas eu sofri repressões importantes ali de professores e professores dentro da faculdade, mas com alcance nacional, dentro de sociedades e outras coisas, entendeu? Por exemplo, no internato você passando, olha o André aí. É o cara até antes um pouco do internato, mas assim, eu sempre consegui contrapor isso, cabeça baixa, tranquilo, mostrando que eu tava ali, isso eu acho que me ajudou, porque me moldou em uma pressão de nunca sequer buscar falar algo que eu não tivesse certeza ou não tivesse evidência, e eu sempre busquei entender muito de tudo exatamente por isso, por uma pressão, olha, se as pessoas vão me reprimir dessa forma, eu vou mostrar para elas que eu entendo, eu não tô aqui simplesmente com moda, né, que foi virar depois moda, aspas, assim. Então eu sou grato a isso de certa forma, entendeu? Você gostou dessa jornada? Olhando para trás, eu gostei. Eu acho que ela me moldou de uma forma que, se eu não tivesse passado por tudo isso, desde o uso, desde o abuso, tá? Desde a parte acadêmica, da repressão em si, eu acho que essa jornada ela foi importantíssima para moldar quem eu sou hoje, desde os aspectos positivos quanto negativos. E vivendo dentro do meio médico, a gente vê as coisas boas, vê os lados até um pouco mais políticos da coisa, né? Mas eu faço um balanço positivo do tudo, assim. Você fez, como é que foi depois da graduação, Rizzuti? Você fez alguma residência? Decidiu não fazer? Me conta. Eu decidi não fazer, Renato, porque, na verdade,
eu praticamente terminei a faculdade de nutrição. Eu não fiz o último estágio ali dela, que a gente chama de one, uns estágios assim. E a minha ideia foi, poxa, eu vou sair da nutrição e a minha ideia é trabalhar com nutrologia. Inocente eu, 2012, 13. Só que naquela época, de 2012, 2013 para 2, 3 anos antes, nutrologia era uma coisa. Depois, me perdoem que eu vou falar, pessoal, mas hoje a nutrologia tem um nome meio manchado também, entendeu? Por quê? A minoria sempre paga pela maioria, infelizmente, né? Então, já no meio do caminho, eu falei, pô, nutrólogo, não. Não que eu esteja desmerecendo os nutrólogos, não é essa a questão. Mas hoje, a medicina, o mundo, ele vive muito em torno de rótulos. E eu sempre... E te incomodava aquilo, né? Isso me incomoda muito até hoje, porque eu sempre fui uma criança, desde novinho, que eu nunca me encaixei muito em rótulos. Eu sempre busquei muito conhecimento de tudo. À medida que a gente vai refinando a forma de buscar conhecimento, a gente consegue trazer muita coisa, mas a gente tem dificuldade de se encaixar. Talvez você passe um pouco por isso hoje como ginecologista, mas que trabalha com longevidade, cada vez mais homens vão te buscar e é um desafio a gente ficar preso a um rótulo. Na verdade, nós somos soldados do conhecimento, eu costumo dizer, e soldados mesmo porque é uma linha de frente que não é simples, né? Então isso sempre me incomodou muito. A minha ideia quando eu saí da graduação, na verdade, como muita coisa aconteceu durante a graduação, eu já tinha as publicações, já tinha 1, 2 ou 3 artigos bons publicados ali que me davam uma boa pontuação para entrar até direto no doutorado, era a minha ideia. Só que eu acabei vendo um pouco do ego da academia demais, isso me incomodava. Então eu falei, poxa, para eu ter a minha liberdade de estudar cada vez mais e tentar mudar as coisas ainda mais, eu vou me perpetuar, vou continuar escrevendo, o que eu poderia, de certa forma, transformar em alguma tese um pouco mais técnica ainda. Eu fui mais para essa linha para buscar o que é mais ou menos a minha transição hoje, nesse momento atual, de dar o tempo maior para o estudo e literalmente ter essa liberdade total para buscar o que eu quero. Então foi tudo muito bem calculado, né? Eu já tinha essa visão nos últimos 12, 13 anos e fiquei bem certinho com ela, digamos assim. André, você é um dos caras que eu conheço que mais estuda e bem, e enfim, aproveita bem o seu tempo com a sua mente, mas consegue treinar e dar aula e faz, assim, vê que você publicou 7 livros até hoje. Eu me sinto meio até triste por mim, Que isso. que publicou um ou outro com vários colegas juntos escrevendo, e eu sei o quão é difícil escrever um livro, né? Ainda mais 7. Como você poderia explicar para uma pessoa que talvez não tenha esse privilégio que você tem mental, como estudar? Assim, como estudar? Como você fuça a melhor fonte e se debruça sobre ela e como é que você assim digere o conteúdo? Você escreve uma coisa meio prática mesmo? Sim. Do ponto de vista prático, assim, o que eu gosto de trazer? A minha inquietação mental, ela me ajuda muito. Às vezes ela me atrapalha também, mas ela sempre me ajudou muito. Por quê? Porque eu acho que estudar e ser uma pessoa atualizada está muito mais ligado a fazer melhores perguntas do que ter as melhores respostas. E isso é uma coisa que eu tenho plena convicção hoje. Então eu sempre busquei na minha cabeça, e sempre que eu dou uma aula ou que eu atendo um paciente, eu sempre estou pensando mentalmente nas perguntas que eu estou me fazendo ou que possivelmente aquele paciente vai me fazer, ou possivelmente o médico que está vendo uma aula minha ou alguém que está assistindo algum conteúdo meu. Então eu sempre busquei, por muitas óticas diferentes, todas as possíveis objeções acerca de um dado. Isso lá atrás, até a gente conseguir entender como eu busco um dado. Então eu gostava de pegar, por exemplo, ler coisas de opinião de senso comum em blogs, pegar um livro, igual, por exemplo, nessa época que aconteceu esse primeiro episódio, que acho que foi o que mais eu consegui mergulhar. Por que creatina faz mal para os rins? Por que as pessoas falam isso? Por que aparece matéria no Fantástico? Deixa eu entender. Aí eu consegui acesso a um livro, a um Guyton. Eu nem lembro qual edição era, mas isso tem muito tempo. Papa da Fisiologia. E beleza, eu tinha 14, 15 anos e fui abrir um Guyton. Eu não sou um gênio de abrir e entender, ainda mais fisiologia renal, né, Renato? Não é fácil, fisiologia renal é um pouquinho mais complicado. Então, assim, eu consegui captar o que eu conseguia. Eu olho aquela fonte, eu olho outras fontes, até que eu entendi o beabá de pegar ali as perguntas, o pico, e conseguir buscar um pouco mais ali numa base de dados acadêmica. E ali a gente vai refinando, pegando muitos trabalhos com melhor qualidade, até a gente entender como classificar isso, e aí a gente vai formando bem esse arsenal, digamos assim, de conhecimento. Mas eu gosto de usar muito objeções, eu sempre sou muito observador ao meu redor. Então, por exemplo, na parte de hormônios, eu sempre busquei
todas as questões, objeções e coisas contrárias que eu via pessoas falando. Então, se tem um cara que tá do lado de cá, defendendo demais, esse tá criticando demais, esse tá fazendo um ponto, esse tá fazendo um contraponto, tá, calma lá. Eu tenho que aprender a estudar sem depender de quem tá falando. Eu sempre tive um problema com a autoridade. Não de questionar, mas eu nunca aceitei muita informação só por autoridade. Então eu falei, tá, de onde nascem as informações, Renato? Porque as coisas têm que nascer de algum lugar. E é exatamente isso que eu tentei buscar ali, né? Então, por exemplo, tem hormônios que foram usados na década de 60 para câncer de mama metastático com metástase óssea. E aí o pessoal do fisiculturismo na época distorceu e disse que aquele hormônio tinha um efeito anti-aromatase e que era bom para ginecomastia, o que não tem nada a ver. Ele foi usado para inibir o eixo para tentar fazer uma remissão de uma metástase de CA de mama. Então você vê que, nasceu aqui a informação, repicou, virou isso. Entendeu? Igual a parte clássica de CA de próstata, né? Com Rhodes e Hutchins, que são esse. Eu não gosto muito quando o pessoal critica ambos ali, porque eles contribuíram demais para a andrologia, óbvio. Mas a gente entende que a ciência, década de 30 a década de 60 é uma coisa, 60 em diante outra. 90 a 2000, a gente foi criando filtro, camada, e aí as coisas começaram a ficar muito boas e às vezes até um pouco engessadas em alguns aspectos, entendeu? Mas basicamente, vamos responder a sua pergunta de forma mais objetiva e prática. Eu sempre gostei de explicar as coisas para mim mesmo. Então eu estudava um conteúdo, eu tentava correlacionar ele com alguma coisa que eu via no meu dia a dia da vida para fazer analogias. Eu não acho que exista melhor forma de estudar do que tentar transformar coisas difíceis em coisas fáceis para eu explicar. Tanto é que, por exemplo, hoje uma forma minha de atendimento eu atendi um paciente que ele é engenheiro, um paciente do agro. Eu vou fazer uma analogia. Então, vou usar o sistema circulatório. Estou explicando para ele sobre a ateromatose. Eu vou explicar para o cara do agro, vou entrar no sistema dele de irrigação, vou tentar explicar da bomba, dos canos. O engenheiro eu vou explicar também o que é uma água um pouco mais suja, que aderiu em um cano de maior diâmetro. Se passa uma água com mais pressão, aquilo solta e vai para um cano de menor diâmetro. Tudo isso para o cara visualizar o que seria ali eu ter um infarto, um AVC. Eu vou longe, assim, mas eu gosto disso. Eu acho que eu visualizo bem e gosto de explicar bem. E eu acho que quem estuda como estudar, né? Aprender a aprender, fala muito isso mesmo, né? Então Exato. O ficar só no passivo, que a maioria das pessoas faz, né? Justamente vou ler 4 vezes e vou até às vezes anotar, mas simplesmente é um copy-paste. Isso não gera aprendizado, né? Sim. O aprendizado está muito mais no mecanismo de você buscar o que você achou que você leu e tentar fazer aquilo. E esse exercício de analogia é uma coisa que sedimenta o conhecimento. Renato, eu expliquei muita coisa pra parede. Eu gostava disso. Eu lia 5, 10 páginas, parava e tentava sintetizar aquilo na minha cabeça e explicava pra parede. Eu fiz muito isso. A minha mulher me achava doido de vez em quando. Falava, não vou ficar falando na sua cabeça, amor, você vai me ouvir no quarto aqui falando sozinho. Eu gostava muito disso. Acho que não só sua mulher vai achar você doido. Não, mas eu conseguia visualizar alguém me ouvindo. Mas isso é um exercício muito bom. Você falou, quem estuda como estudar, não há nada melhor do que ensinar. Esse aprendizado passivo, ele comprovadamente retém muito menos informação, né? A gente pega até filósofos de escolas antigas, muitos deles eram obrigados a decorar a Ilíada, por exemplo. Né? Livro de, centenas e centenas de páginas. Então, assim, quando você não tem acesso fácil à informação, eu posso acessar um livro ali a qualquer momento. Você se força a criar mecanismos para fixar melhor essa memória, entendeu? E, inclusive, até o último trabalho que saiu sobre IA, né, e possíveis impactos cognitivos, está ligado um pouco a esse mau uso dela, não a IA em si. A IA também a gente personifica ela de certa forma, né? Então, assim, aprender, ensinar e principalmente visualizar o que você está estudando nas coisas do dia a dia, entendeu? Eu sempre tentei usar isso. Perfeito, né? Vamos agora mergulhar no que é essa classe de esteroides anabólicos androgênicos, né? Então, vamos lá. Explica pra gente o que é isso, o que engloba, quais são as moléculas principais. Aqui eu queria realmente mergulhar nas mais importantes que a gente tem aqui no Brasil. Vamos, perfeito. Eu vou trazer uma contextualização histórica bacana pra gente entender onde tudo nasceu, porque assim, a gente vai ter relatos históricos de coisas que quase que são testes com coisas místicas, de algumas culturas que inoculavam com chifres, como se fosse uma inoculação subcutânea com extratos de testículos, de vikings, de bárbaros, mas isso é uma coisa um pouco distante. Quem realmente começou a visualizar melhor um pouco estudos hormonais com algum tipo de metodologia muito primitiva ainda, foi mais ou menos ali na década de 1860, 1870,
Tá? Por exemplo, naquela época a gente tinha ali o Jorge Nicolas Papanicolaou, a gente tinha Charles Edward Brown Sequard, que ficou mais famoso na neurologia, mas são caras que tinham uma visão um pouco à frente de seu tempo e tentavam fazer estudos. Naquela época não eram as coisas tão restritas a áreas como é hoje. As pessoas estudavam coisas que vinham como curiosidade na cabeça delas. Então ele começou a tentar isolar extratos de testículos caninos e tentar fazer misturas, tanto para uso oral ou para inoculação também. Coisas bem primitivas, e ele relatava uma possível melhora no vigor e disposição. Só que assim, está muito distante de ser algum tipo de estudo científico propriamente dito. E aí a gente teve um período ali que foi um período de muita atenção, né? Se a gente puxar 1895 até 1945, foram 50 anos, Renato, que muita coisa aconteceu. Acho que a maioria das maiores mentes viveram naquela época, pelo menos recente. Tesla, Einstein, todos os físicos, exímios farmacêuticos, que às vezes não ganham muito reconhecimento, mas foram 2 períodos de Grande Depressão e 2 grandes guerras. Guerras em que muita coisa foi testada. Exatamente, muita coisa foi testada sem nenhum filtro, né? E períodos de guerra e de certa forma de pressão fazem com que a gente evolua na ciência, querendo ou não. A pandemia mostrou isso pra gente um pouco também, né? E foi mais ou menos ali na década de 20 para 30 a gente teve algumas revoluções importantes do ponto de vista farmacêutico, desde a descoberta da penicilina e outras coisas que vieram, mas também alguns processos químicos para tentar formar determinados esqueletos de carbono que configuravam moléculas, né? Às vezes as pessoas acham, nossa, eu descobri uma molécula e eu vou fazer ela exatamente como eu acho que eu quero que ela seja, igual é hoje, tudo bonitinho, com computador, com uma molécula 3D, entendendo forças de covalência e tudo mais. Não era assim. Basicamente, eles pegavam, olha, vamos testar, vamos tentar entender e fazer algumas reações, a gente vai conseguir criar, sei lá, 300 compostos que têm nomes ou siglas e números, isso vai ficar na gaveta e a gente vai testando cada hora uma coisa aqui, e se uma delas der certo, a gente vai seguindo nela como linha de estudo, né? E é mais ou menos o que aconteceu ali com o Ruzicka e o Wettstein em 33 a 37, tá? E eles conseguiram isolar a testosterona pela primeira vez. E com essa síntese e o isolamento da testosterona como uma molécula para ter ali para uso exógeno, ou metilado para via oral, ou com pellet, né? Tinha trabalhos ali de 37. Foi isolado de produto animal ou planta? Foi isolado, primeiro foi de urina. Eles conseguiam fazer uma filtração de urina. Você precisava de 20 litros de urina para conseguir 10 miligramas de testosterona. Porque parecido na hora que a gente entende, com estrogênio, né? É parecido, né? Do estrogênio equino conjugado, por exemplo. Então, dali começou-se a entender. Ó, eu consigo isolar de forma purificada, igual a gente faz com o HCG hoje, por exemplo. Ou eu consigo sintetizar isso através de um processo químico, com algum insumo ali, alguma síntese reversa, alguma bactéria que vai fazer, que é basicamente o que a gente usa muito hoje, né? Cadeias peptídicas, igual a semaglutida, a tirzepatida, hormônio do crescimento, tem muita coisa assim. Mas aí, basicamente, a testosterona deu start a tudo isso em 37, né? Até historicamente, tem muita falácia sobre Hitler e uso de testosterona. A gente não tem informação muito clara sobre isso, então assim, não dá pra eu falar, dá pra eu criar uma história, um storytelling maravilhoso com isso, mas a gente não tem muitas certezas. Mas aconteceu naquela época ali essa síntese, e basicamente dali em diante eles entenderam, tá, eu criei uma coisa que chama ciclopentano peridrofenantreno. Esse nome mirabolante basicamente é a criação ali de um esqueleto base do que é o colesterol. E desse esqueleto a gente começou a fazer reações químicas para modificar extremidades dele. Hidrocarbonetos de cadeia lateral, redução de uma extremidade metil, fazer um anel aromático, que aí eu faço o processo de aromatização e transformo a testosterona em estrogênio. Então a gente conseguiu entender a base para começar a produzir hormônios. Só que ninguém estava pensando, tá, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou testar, vou fazer a estrutura com alguma reação e vou colocar isso clinicamente e ver o que acontece. E basicamente o primeiro hormônio que surgiu, o primeiro assim conhecido, porque devem ter centenas de moléculas que vieram dali, mas o primeiro hormônio que surgiu 7, 8 anos depois, que ganhou mais mídia da época, em 1949, foi a 19-nortestosterona. Que é um hormônio super importante. Que é um hormônio super importante, que pra quem não conhece, tá no mercado até hoje sob o nome de Decadurabolin. O nome técnico da nandrolona, tá? O decanoato éster é 19-nortestosterona. Quando a gente faz a quantificação de carbono por carbono, eu chego na extremidade 19, a gente tira um grupamento ali, um CH3, que é um metil, e eles viram, ó, a redução, a remoção desse grupamento metil não mudou a interação com o receptor, manteve a atividade anabólica, tá?
E aí entra um conceito importante. Anabolismo não é só muscular. Eu tenho anabolismo eritropoético. Eu estou estimulando o EPO a nível de receptor renal, eu faço eritropoese. Então, eu aumento massa, aspas, de células vermelhas. Então, entendeu-se ali, poxa, se eu mexer nessas coisas aqui adjacentes, eu melhoro o efeito anabólico, mas eu quero também reduzir o efeito sexual da molécula, que é o efeito, né, masculinizante ou androgenizante. Daí que nasce o nome. Esteroides, do esqueleto esteroidal do colesterol, anabólicos, ou seja, construtores de diversos tecidos, ósseo, muscular, hematopoético, muitas outras coisas também, e eu tenho uma capacidade anabólica ali. E androgênica. E androgênica. Então, é indissociável, pelo menos pros esteroides, tudo que é um EA, né? Um esteroide anabólico androgênico, ele tem, em algum aspecto, uma atividade androgênica e anabólica. E aí é que as pessoas também confundem muito as coisas, porque como que isso começou a ser medido, né? Eu tenho que criar uma escala. Só que essas escalas nem sempre, até hoje elas não são muito boas para aferir, porque tem muitas limitações. Basicamente eles pegavam ratinhos, tá? Eu não vou lembrar agora qual que era exatamente a espécie, mas enfim, eles pegavam ali modelo animal e avaliavam o uso de um hormônio por 7 a 21 dias e avaliavam o quanto hipertrofiava a musculatura geniturinária, tá? Que é o bulbo eretor ali, basicamente, e o quanto eu tinha de aumento da área transversa do quadríceps, dos ratinhos. Ou seja, androgênico barra anabólico. Na verdade, perdão, eles não usavam quadríceps no início, eles usaram 10 anos depois. Eles usavam o geniturinário, a musculatura ali bulbo-cavernosa dos ratinhos, e usavam o peso da vesícula seminal dos ratinhos masculinos ali, entendeu? E aí eles criaram essa escala. Olha, eu usei 21 dias desse hormônio e eu tive um aumento proporcional de X da musculatura geniturinária e X da vesícula seminal. Então eu consigo entender, esse hormônio ele aumenta mais a musculatura geniturinária do que a vesícula seminal. Então ele é mais anabólico do que androgênico. Só que eu tenho muitos problemas aí, Renato. Primeiro, modelo animal para esse tipo de coisa tem uma resposta muito diferente do modelo humano. Os receptores são outros. Exato. O tempo de duração, e se eu fiz o teste com decanoato de nandrolona, ou se eu fiz um teste com oxandrolona, que não é esterificada, com meias vidas e cinéticas diferentes, e o lifespan do modelo animal ele é bem diferente, eu não levei esse estudo mais adiante para saber, vou atingir um platô, aqui ele equaliza essa escala ou não. E aí teve outros problemas. Estudos são vieses citados nos estudos do Rushberger ali de 54. Tá muito errado isso. Aí descobriu-se o seguinte, a musculatura geniturinária, ela desenvolve por si só a partir do momento que o rato amadurece. Que é uma musculatura mais do períneo ali. Não, então tem que usar outra musculatura. Então, assim, é chato, né? A ciência vai testando melhoras metodológicas reproduzindo estudos anteriores. Então, quando as pessoas muitas vezes jogam aos 7 ventos que tal hormônio é mais anabólico do que o outro, você tem que ter uma referência. A referência era a testosterona, é a testosterona, até para os progestagênios, de certa forma, Sim. Eles usavam uma outra molécula ali. Só que temos limitações. E, obviamente, quando a gente entende de farmacologia, mecanismos de seletividade, eles são perdidos através de um fator. Qual é esse fator? Posologia. Eu tenho um beta-bloqueador global, um super seletivo, mas se eu impregno aquela pessoa com super seletivo, eu vou perder parcialmente a seletividade. E aí entra uma outra coisa que eu quero trazer aqui, que pouca gente sabe, mas quem leu todos os trabalhos clínicos que existem com os esteroides de 40 a 70, 80, eles eram chamados de moduladores seletivos do receptor androgênico. Os esteroides, eles eram chamados de SARMs. E são o que eles são, na verdade, né? Os SARMs que viraram moda agora, que são os não esteroidais, né? O Ligandrol, o Starine, entre outros, eles são SARMs não esteroidais. Mas os esteroidais, a intenção era o quê? Pegar o esqueleto da testosterona, modificar esse esqueleto de forma que ele ligasse no mesmo receptor, só que quando ele ligasse nesse receptor, tem mais afinidade, ele causasse um efeito diferente. Aí vai entrar a afinidade, o tempo de ligação, de duração, quais regiões aquele receptor com o complexo vai fazer mais transcrição e tradução, né? Então, efeito nuclear, né? Por exemplo, a dihidrotestosterona é um hormônio que ele tem bem mais afinidade pelo receptor androgênico, muito mais afinidade, a força de ligação de covalência ali dura quase 5 vezes mais, é um hormônio mais androgênico, mas ele não tem nenhum efeito anabólico direto, praticamente. Então, quando a gente começa a ir mais a fundo, eu já perdi muitas... Em outras palavras, só fazer um parênteses, se você usar o DHT, né? Se eu pudesse usar o DHT, sozinho, vai cair muito mais o cabelo do que te dar massa muscular. Do que te dar massa magra, exatamente. E aí que entra erros conceituais que são interessantes pra gente trazer pro pessoal, porque... igual, por exemplo, eu tô fazendo um paralelo com a GO, que é bacana. Igual eu tenho família da 19
17-hidroxiprogesterona, família da 19-nortestosterona, igual os primeiros, o levonorgestrel, desogestrel, gestodeno. A gente tem as famílias, mas isso é um conceito que, infelizmente, ele não está certo, porque remete a conclusões erradas. Então, por exemplo, família do DHT. O que você pensa quando eu te falo de família do DHT? Vai ser igual ao DHT. E não é. Na verdade, quando eu pego todos os esteroides que estão na família do DHT, quais são eles? Drostanolona, que é o nome comercial Masteril ou Master 1, a metenolona, tá? A oxandrolona. A metenolona tem nome comercial? Já teve? Nome comercial, Renato. Não, eu não me lembro agora de um nome comercial em circulação ampla, assim. Ela nunca foi vendida no Brasil, tá? Na Europa ela foi estudada, mas os estudos não fazem menção a nome comercial, eles mencionam mais a substância em si. A metenolona ela foi muito usada, a gente vai entrar em cada um daqui a pouquinho, muito usada para anemia plásica. Ela é uma das drogas mais usadas naquela época, não quer dizer que hoje ela seja útil para isso em relação a outras drogas. Mas basicamente os hormônios derivados do DHT, não é que eles são derivados do DHT, é que a testosterona, quando faz 5-alfa-redução, se torna o DHT. Os esteroides que já têm essa 5-alfa-redução, eles em teoria não 5-alfa-reduzem. Ou seja, eles não são derivados do DHT. Eles têm uma estrutura parecida, mas de estrutura parecida para estrutura parecida, a testosterona e o estrogênio só muda o anel aromático. E é completamente diferente, você concorda comigo? Então, assim, são coisas que foram usadas de forma didática, mas que às vezes, pra gente entender desfechos clínicos, podem confundir um pouco a gente. E como que você explica? Então, vamos supor que você vai dar uma aula, assim como você dá várias vezes no ano, sobre os esteroides. Como é que é a classificação macro, guarda-chuva, e quais são as principais moléculas dentro desse guarda-chuva? A forma como eu prefiro dividir os esteroides, eu sempre dou nas aulas, e até botei nos livros as famílias, mas eu coloquei essas ponderações, por quê? É prático você dividir em famílias, porque família da testosterona, em teoria, todos eles têm a possibilidade de se tornarem metabólitos ativos com mais facilidade. Então, a testosterona ela vai sofrer aromatização, aquele anel aromático no primeiro anel carbônico e vira estrogênio. A 5-alfa-redução vira DHT. Tem outros hormônios da família da testosterona que vão passar por esse processo, podem passar. Né? A metandrostenolona, a boldenona, enfim. Aí a gente tem a família do DHT, que em teoria é uma família que não forma muitos metabólitos ativos por si só. Por quê? Porque a molécula em si já está um pouco mais blindada para sofrer reações enzimáticas. Então, basicamente, quando eu falo de oxandrolona, estanozolol, oximetolona, metenolona e drostanolona, eu não tenho hormônios que vão 5-alfa-reduzir, porque já são os 5-alfa-reduzidos. Eles não costumam ser transformados em metabólitos estrogênicos, ou estrogênio propriamente dito. Então, são hormônios que geralmente eles são mais neutros de efeitos secundários. Já os progestagênios, a própria nandrolona, quem deu start ao estudo dos primeiros progestagênios, né? Então, dela nasce gestrinona, dela nasce levonorgestrel, gestodeno, desogestrel, sabe? Nasce algumas dessas da primeira geração, ela já tem outros efeitos. Ela tem uma certa afinidade seletiva por alguns receptores progestagênicos, que os outros não mostram tanto. Então, puxando o intercâmbio de áreas. Será se eu vou usar a nandrolona numa paciente pós-CA de mama, receptor positivo? Será se aquilo ali tem algum efeito? Não tem? E aí? A gente não tem uma resposta para isso. Por isso que, clinicamente falando, talvez essa paciente possa, se ela precisa por algum motivo específico clinicamente, talvez nandrolona você possa repensar ali ou pensar 2 vezes antes de ir com essa linha nesse caso. Entende, mais ou menos? Sim, sim. Então, assim, essas coisas ajudam mais para a definição clínica do que pensar que um esteroide é muito diferente do outro. Porque, no fim das contas, todos são esteroides anabólicos androgênicos. Primariamente, o efeito deles é causar anabolismo ou anticatabolismo. Que, na verdade, na maioria dos estudos... Tem muitos estudos clínicos com os esteroides que o intuito não era reganhar massa magra pós quadros consumptivos. Era reduzir a perda de massa magra. Então, antes da gente ter os coquetéis para HIV, a gente tinha muitos quadros de miopatias induzidas por HIV e a ideia de alguns estudos era tentar reduzir essa perda. Por exemplo, a oxandrolona tem trabalhos interessantes com ela que mostram que pegavam pacientes delineados com quadros bem parecidos e davam sequência de X semanas, geralmente 24 semanas, bons estudos, de 6 meses. O paciente grupo controle aqui perdeu 8 quilos, o paciente grupo 15mg de oxandrolona perdeu 3 quilos. Eu tive perda nos dois, mas eu tive um efeito anticatabólico, então não era construtivo, né? Porque as pessoas às vezes não visualizam que anabolismo e catabolismo ele está acontecendo o tempo todo, né?
Quando a gente vai estudar, a gente vai botar, às vezes, um catéter em artéria femoral, ver fluxo de aminoácidos ali e tentar entender um balanço nitrogenado positivo, neutro ou negativo. E na longevidade a gente vê muito que, claro, de uma forma muito crônica, leve, mas a gente vai perdendo muita massa muscular. Sim. E aí que eu queria entrar, Resulte. Primeiro assim, você falou, acho que das classes, a gente pode até colocar o link pro livro, porque acho que ali você detalha muito bem isso. Pro leigo, o que ele é importante? Porque assim, sempre vem aquele tema do isso é bomba. De onde vem esse termo bomba? Ele esses hormônios já explodiram alguém? Esse termo bomba, a gente não entende exatamente quem o proferiu inicialmente, mas ele nasce, se eu não me engano, eu já tentei buscar a origem dele, a gente não tem uma menção muito específica, mas no Brasil tem muita relação com algumas esquetes de humor do Jô Soares. Sabia? Tanto é que o termo que foi cunhado malhar aqui no Brasil, né? A gente não fala... Hoje em dia a gente fala mais treinar, mas até 10, 15 anos atrás... Eu falei muito malhar já. Era malhar. Não, eu vou lá malhar. Tinha a ver com uma questão de alguma sketch do Jô Soares, de um diálogo que ele usava uma roupa malhada e ia malhar nos anos 70. Então, olha que loucura onde a gente vai buscar termos que dentro da nossa cultura se tornam quase que uma palavra ali Sim. que define uma geração. Então, assim, bomba vem muito dessa questão de explodir de dentro para fora, né? Então, os hormônios chegaram no Brasil com mais, digamos assim, espaço nos anos 90. Basicamente, inclusive isso é uma grande justificativa e motivo para a gente ter problemas no senso comum médico. Por quê? Os primeiros hormônios que chegaram no Brasil, basicamente, era a Durateston, como a testosterona, e a Decadurabolin. Tanto é que são os hormônios de senso comum mais conhecidos. Eram os nomes comerciais deles. E o Brasil não tinha muito controle de receituário nos anos 90. Era tudo muito barato. E a Durateston acabou sendo um hormônio que era muito abusado e comprado e utilizado por pessoas que queriam performance ou estética, até hoje. Mas não tinha esse controle lá atrás. Então, para quem não entendia do clínico, o que é uso clínico, o que é reposição, o que é hipogonadismo, o que não é, a Durateston, uma dura, se tornou um nome muito pejorativo que até hoje, por exemplo, eu ainda tenho esse problema. Às vezes eu tô com um paciente clínico ou hipogonádico, aí o colega cardio, ele tá usando Durateston. Não, Durateston, o nome dura vem de durabilidade. Cinética de entrega de mais durabilidade, igual é Sustanon lá fora de Sustained Release. Ésteres que fazem entregas ali consecutivas e fazem a injeção durar 21 dias, com mais estabilidade. Só que tornou-se muito pejorativo, por quê? Começou a ser utilizado de uma forma muito abusiva. De certa forma, não vai chegar nesse nível, mas hoje a gente vive um pouco dessa coisa das canetinhas, né? As canetinhas. Então, eu já tenho lidado com muitos pacientes que vêm com um viés de medo porque a mídia fala muito mal, ou porque querem de qualquer forma porque alguém fala muito bem. Tá acontecendo em uma proporção menor o que aconteceu um pouco desse senso, né, de bomba. Então, é uma coisa difícil porque, como você bem disse, a gente não tem absolutamente nada de ensino minimamente mais aprofundado dentro da universidade sobre hormônios. E isso vai se tornar necessário porque a gente não tem nenhum censo, mas a gente tem uma quantidade absurda de pessoas usando hormônios hoje. Né, eu não vou nem falar de TRT, porque hoje é muita gente usando testosterona que não é para reposição. Né? Ela tem um efeito comportamental que vai atuar, por exemplo, em núcleo arqueado, accumbens, área tegumentar ventral, que está ligado a alguma ativação ali de receptores DR1 e DR2, que vão dar um pouco mais de motivação, um pouco de instinto competitivo. Então tem um efeito também quase que de uma droga nos primeiros 6 meses de uso, entendeu? Por isso que muita gente busca ela para se sentir melhor, mas não é uma reposição porque não tinha uma deficiência. E isso entendeu? paga depois porque satura receptor? Não é uma saturação clássica. Quando a gente vai tentar entender melhor, isso ainda é um hiato hoje, né? Então, por exemplo, parece existir uma dessensibilização, mas não por saturação, por não ter mais receptor para ocupar. Como a gente não entende bem os efeitos neurofisiológicos de cada hormônio, parece ocorrer essa dessensibilização, então depois de um certo tempo de uso, mesmo suprafisiológico, determinados efeitos ali a nível comportamental parecem reduzir ou ter uma regressão à média, entendeu? Tem isso e tem o efeito platô tecidual, que a gente pode discutir também, que é bem legal. Então, assim, aí veio toda essa questão da automedicação, da hype dos últimos 6 anos, que agora está começando a mudar, e de uma prescrição muito desenfreada, como se a testosterona fosse a resposta para tudo, né? Então, a gente tem sempre os dois lados da moeda, assim, e é difícil, porque uma vez que a pessoa teve um contato,
ela não é que ela vai criar uma dependência química igual uma heroína, não existe isso. Mas a gente tem alguns aspectos ali, fenômenos psicológicos que são difíceis de dissociar depois, entendeu? Além do hipogonadismo hipogonadotrófico após a retirada, que talvez hoje, se a gente fosse fazer um censo, seria um dos mais comuns no Brasil. O que eu vejo muito na fertilidade, né, é o que você falou, às vezes tem uma dependência psicológica e, claro, acho que de bem-estar, né? Zero julgamento aqui, mas sim, às vezes a gente se depara com um casal que quer tentar engravidar, ou está tentando, mas o homem ele usa faz tempo e ele não quer parar. Exato. E quando ele para, estimula, faz um TPC, ejacula, congela o sêmen que dá e volta a usar. Exatamente. Ou seja, muitos casais vão fazer fertilização in vitro porque nunca tentaram, porque ele virou azoospermico pelo uso ali, exatamente. Então, esse é um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos 2, 3 anos, porque virou algo presente na minha vida de questionamento dos pacientes, porque era uma área também até hoje praticamente inexplorada. Se você for realmente parar para fazer uma análise científica do que existe de publicação, Renato, eu não conto 10 publicações boas, talvez, sobre esse tema, entendeu? Então, novamente, é aquela pessoa um pouco empolgada com preenchimento de lacunas, a gente vê ali coisas que a gente precisa pontuar muito bem. E assim como toda questão que surge, Renato, a gente vai ver muito os dois lados. Pessoas que talvez vão falar, olha, vai ficar estéril, você vai ter uma esterilidade, uma infertilidade permanente. Não é bem assim, né? Ou não, é tranquilo, é fácil de recuperar. Também não é bem assim. Porque se a gente considerar esses fatores psicológicos, a gente começa a ter ali uma dificuldade muito grande, né? Fazendo um paralelo, né? Acho que o contraceptivo masculino, até hoje não... hormonal não existe, né? Exato. E eu sei que na época fizeram uso de testo ou algum derivado em dose alta para promover a supressão do eixo e, claro, né, uma azoospermia, mas tinha uma taxa de falha razoável para esse fim, que é não ter filho, né? Exato. Não, é interessante você trazer isso, porque muitas vezes, né, eu nem gosto de falar esse podcast, porque uma vez eu fui dar um podcast que eu falei, tava conversando com o Wesley sobre a aplicabilidade dos progestagênios em questões ginecológicas e não como anticoncepcionais apenas, e eu sofri um ataque muito grande ali de uma certa massa de pessoas com uma certa ideologia. Foi uma coisa horrível. Mas enfim, o que acontece, Renato? A gente teve sim a tentativa de uso de uma bomba hormonal, que é o que muitas mulheres dizem, de testosterona para a fertilidade. Quem conduziu esses estudos e financiou foi a Organização Mundial da Saúde. Tá? A gente teve duas task forces grandes em 1990 e 1994. Foram trabalhos que tentaram usar 200 miligramas de testosterona enantato por semana. Tá? Que é uma dose mais altinha de reposição? É uma dose que é o dobro da reposição, né? Não é uma dose pequena. Claro que se você vai numa academia, vão achar que é pouco, mas isso também é um papo pra gente ter, porque as pessoas consideram pouco o que já é o dobro ou o triplo de um homem normal. Isso é relativo, mas não é uma dose baixa. E 200 miligramas de enantato levou cerca de 88 a 92% ali dos homens desse estudo a ficarem oligozospérmicos ou azospérmicos. Tá? A gente tem 5 bons estudos nesse campo, assim. São esses 2 da Organização Mundial da Saúde, 2 do Matsumoto, e tem um de um chinês que me fugiu o nome dele agora, que é o nome mais complicadinho, que foi com andecilato de testosterona. E basicamente, com testosteronas injetáveis, a gente vê que sim, depois de mais ou menos 90 a 120 dias, 3, 4 meses, a gente tem ali uma grande maioria atingindo esses parâmetros ali com uma baixa contagem, e também tem uma redução considerável qualitativa ali, entendeu? Muitos pacientes que até preservam uma boa contagem, a gente vê uma redução importante também na parte qualitativa, progressivos rápidos caem demais, né? A morfologia em si. Então são coisas que às vezes as pessoas não olham também, né? Então de fato existiu. Não foi o suficiente a ponto de bater uma taxa ali, né? Uma eficácia de 99%, igual a gente busca muitas vezes, ou acima disso. Mas quando a gente pensa em uma grande população, milhões de pessoas usando, sem educação reprodutiva, que é o cara que me procura lá no consultório com 39 anos, a esposa com 39, os dois não fazem a mínima ideia o que é um congelamento, o que é uma avaliação prévia dela do ponto de vista ginecológico. Quando vê, pode ser um pouco tarde demais. Você deve lidar muito com isso também, entendeu? Muito. Perfeito. Vamos dar uns nomes aqui, Zuti. Me conta quais são as principais moléculas, qual é a via de administração, doses comuns e se é um efeito mais, você espera mais anabólico ou androgênico? Dos esteroides em si ali. Dos esteroides, vamos então, sim. Oxa, metenolona, nandrolona. Para o pessoal que talvez já tenha tido um contato ou ouviu alguém, a ideia aqui é a gente trazer realmente informação e aí eu quero puxar depois para a aplicação clínica disso. Vamos sim. Eu sempre gosto de trazer em algumas aulas o comparativo. Porque assim,
o que eu vou ter de dado para falar sobre cada hormônio é o que existe de estudo clínico. Tem estudos bem ruins, sendo bem sincero, estudos com metodologia pífia, 7 pessoas, tem estudos bons, bem delineados. Se a gente for classificar por hormônios com maior robustez de evidências, a gente vai ter basicamente nandrolona, muito satisfatório, oxandrolona, muito satisfatório, metenolona tem uma boa quantidade, oximetolona, que é o Hemogenin, que foi vendido até 2011, 12 no Brasil, tem uma boa quantidade também, stanozolol um pouco menos. Alguns outros hormônios mal existem estudos, boldenona, dianabol, que é a metandrostenolona um pouquinho, mas doses. Porque a gente consegue entender clinicamente efeitos colaterais pautado no que existe de trabalhos com as suas limitações de duração e dose. Então, assim, por exemplo, pensando em esteroides como a testosterona, o maior estudo que a gente tem é de cerca de 5, 6 meses no máximo, tá? Com uma dose de 600 miligramas por semana. Tá? Que são os estudos do Bazinho ali, principalmente dos anos 90 e 2000. Para tentar entender 600 miligramas de testosterona por semana, o que isso muda em exames laboratoriais e antropometria. Inclusive, desses estudos nascem a ideia de um platô tecidual, que não basta eu ir dobrando cada vez mais a dose e eu vou ter cada vez mais resposta em todos os tecidos, não é só o muscular, entendeu? E a gente vê isso acontecendo. Então, basicamente, o estudo com maior dose de testosterona são 600 miligramas, mas eu já vi pessoas usando, eu já atendi um paciente com 36 mil de testosterona, e 36 mil pós-diluição, porque depois que você passa de 3, 4 mil, o ensaio perde muito ali a sua capacidade analítica. Então, a gente vê, é um paciente com talvez 36 mil nanogramas por decilitro? Isso vai dar ali cerca de 5, 7 gramas de testosterona, né? Mas você me falou até que já viu alguém comentando que viu mais, né? Então, assim, a gente vê essas coisas. Talvez tá gastando à toa, né? Assim, tá gastando saúde à toa, porque assim, como um fármaco, como um xenobiótico, ele continua sendo metabolizado, ele tem que ser eliminado. Mas como resposta tecidual, você vai ter um platô. Pode ser por saturação, tá? Que não é o modelo mais aceito. A gente entende que, por exemplo, a próstata é um tecido que aparentemente tem uma saturação a nível de receptor, tem os mecanismos intrácrinos celulares, músculo parece não ter uma saturação direta por receptor, mas por mecanismos internos ali hipertróficos. Então tem muita coisa legal, mas basicamente doses muito altas não significam cada vez mais resultados, e muito mais, cada vez mais colaterais. Clinicamente é legal a gente entender isso também, porque eu tenho uma média de doses onde talvez não vai ser suficiente para ter um efeito clínico positivo, e talvez vai ser um pouco exagerado pensando em possíveis colaterais, entendeu? Então testosterona, geralmente, uma reposição, ela sempre, e o mais legal de farmacologia é isso, todas as doses que a gente tem hoje de média labelada indicada são doses que se baseiam na produção diária do homem. Não sei se você já parou para calcular isso, né? Vou te dar uns exemplos aqui. Estamos tranquilo de tempo, senão a gente vamos até meia-noite, que eu me empolgo falando. Por exemplo, Renato, a reposição com a testosterona em creme, ela circula em torno de, vamos considerar uma concentração de 4, 5, 6%, né? Sempre que eu vou estar na farmacologia, eu vou me referir a essa porcentagem a 1 grama do produto, né? 5% de 1 grama vai dar mais ou menos 50 miligramas, das quais eu tenho 10% de absorção, que dá 5 miligramas. O homem produz diariamente cerca de 3 a 10 miligramas. A média está em 4, 6 ali. Então, você vê que a média do creme condiz com o que é o que o homem produz. E aí, só uma pausa que eu acho que é um tema muito relevante. Nas mulheres, Rizuti, eu vejo muito erro de prescrição. Totalmente. De creme de testo. Peguei essa semana um caso assim. Testosterona, 3%. 3% ou 1% que seja, parece pouco. Não, mas pouco. São 30 miligramas de testo para uma mulher. Normalmente a gente repõe 3 miligramas, 5 talvez, 10 num caso extremo. E é muito comum isso, é impressionante. Muito. Eu atendi muito isso no decorrer desses últimos anos. Porque é uma questão de entendimento de prescrição farmacológica. Então, por exemplo, se a gente for puxar no que hoje vai tá trazendo background de testosterona em mulheres para DSH ou alguma outra condição com indicação, você vai ver que vai chegar no máximo a 1%. 1%, 10 miligramas, das quais tem uma absortividade média de 10% também, ou seja, 1 miligrama. O que a gente vê ali de médias, né, daqueles estudos que eles vão fazendo uma curva de análise laboratorial nas mulheres, é que elas produzem entre 0,2 a 0,5, 0,7 miligrama por dia. Poucas mulheres vão produzir 1 miligrama, tá? Tem um trabalho até que pouca gente conhece, que eles tentam avaliar a quantidade de testosterona produzida por uma mulher com SOP, que aí às vezes passa de 1 miligrama. E não é muito, né, se você parar para comparar. Aí você pega uma mulher com 0,4 de produção, que é uma média diária, 0,4 miligrama. Aí pega uma prescrição de 3, 4%,
que são 3 ou 4 miligramas de absorção, você tá falando de 10 vezes mais do que ela produzia. Então não é pouco, entendeu? Só que isso acontece com muita frequência. Então a gente tem também uma certa distorção no que é o quanto uma mulher produz de testosterona. Eu gosto muito desse tema, Renata, a gente vai fugir de onde eu tava indo, porque esse tema de testosterona em mulheres, ele cai muito um pouco em aspectos socioculturais, na minha visão. Tem muita coisa acontecendo nos últimos 20 anos que envolvem uma busca maior por questões ligadas à testosterona nas mulheres, queixas genuínas, queixas às vezes ligadas a pressões de questões de mudanças ali do espaço da mulher no mercado e determinadas pressões que estão ligadas ao comportamento androgênico também. Decisões. Não tô falando, pelo amor de Deus, pessoal, de feminismo, machismo, nada disso. É muito mais de questões ligadas, né? Decision making é um domínio da cognição. Certo? Então, a capacidade de decisão, o comportamento competitivo, que é a ação dos androgênios em determinadas regiões corticais, isso tem relação. E a gente vê que muitas vezes algumas mulheres buscam, muitas vezes, o uso da testo para isso, ou já tem um comportamento naturalmente mais pendendo para isso, né? Mas pra gente voltar aqui, Renato, tanto nas mulheres quanto nos homens isso está pautado. Por exemplo, as injeções, elas buscam entregar uma média de 80 a 120 miligramas por semana de testosterona. Só que as injeções, elas são esterificadas. Quando eu removo o peso do éster, todo éster tem um peso. Quanto maior a cadeia desse éster, que vai estar lá eles quebram a hidroxila no carbono 17 e fazem o acoplamento dessa cadeia. Quanto mais longo o éster, mais eu tenho um peso ali. Então, o cipionato, que é o deposteron, por exemplo, a cada 100 miligramas de cipionato de testosterona, eu tenho 69,3 miligramas de testosterona. Vamos arredondar para 70. E aí você entende, 70 miligramas. Se eu tô com 100 por semana e tem 70 ali, 70 dividido por 7, eu tenho uma média de 10 miligramas por dia. Por isso que os injetáveis geralmente fazem os homens circularem em um valor um pouquinho mais superior ali, tá? Se a gente puxar uma curva distributiva, eles vão circular no valor um pouco acima da grande maioria. E por isso que eles são mais, em geral, mais eficazes. Exato. Inclusive, isso é uma coisa que clinicamente é muito relevante, porque no senso comum médico tem um aspecto certo e um errado. A gente pensa, o creme é melhor, né? É mais fraco aqui, não vai ter muito problema. Mas, você tá com um paciente com DAEM, com hipogonadismo ligado ao envelhecimento, sarcopênico. Passou por alguma internação recente, tá bem mal. Não tem contraindicação para o esterificado, tá com cardiovascular em dia. É mais prudente você fazer um injetável do que você fazer um creme para ele. Pelo menos se você quer onerar uma melhora clínica, às vezes o paciente não tem vida sexual ativa, mas você vai fazer uma TRT, DAEM tá bem comprovado que é bacana fazer a TRT, academicamente falando. Não é dar testo por dar para um idoso, mas um idoso com hipogonadismo e com uma sarcopenia ou quase lá, a gente trabalha preferencialmente com injetáveis. Tá? E nesses casos você associa algum esteroide mais anabólico, por exemplo, nandrolona? Depende, porque se a gente parar para pensar do ponto de vista anabólico, a testosterona ela é o hormônio mais anabólico e androgênico ao mesmo tempo. Aí que entra uma coisa que às vezes a gente confunde também. Eu sempre tenho que fazer comparativo de doses para saber se um hormônio é mais forte androgenicamente ou anabolicamente do que o outro. Então aí o que eu tenho? Vamos fazer um exercício pra gente tentar visualizar isso. Se eu pego uma mulher e eu dou 100 miligramas para ela por semana de testosterona, ou eu dou 100 miligramas para ela por semana de oxandrolona, com qual dos dois você acha que ela vai ter mais efeitos androgênicos e anabólicos? 100 miligramas por semana de oxa? Por semana. Vai dar uma média de 15 ponto alguma coisa ali por dia, Acho talvez. que com a testo. Exatamente. Então, assim, eu tenho um efeito androgênico claramente maior com a testo e tenho um efeito anabólico maior também, entendeu? Então, a gente tem que fazer o comparativo de um hormônio e outro fazendo alguma equivalência de doses, tanto para efeito clínico quanto para efeito colateral. Tanto é que com a nandrolona a gente tem alguns estudos, tem 3 trabalhos que eles tentam fazer a administração de doses equivalentes de testosterona e nandrolona para ver o que aquilo muda antropometricamente naqueles pacientes. E é o hormônio que mais parece ter similaridade anabólica com a testosterona, com menos androgenicidade. Perfeito. Só que se você der 100 miligramas de deca por semana ou 100 miligramas de oxandrolona por semana, a oxandrolona é menos androgênica, mas também é menos anabólica que a deca, entendeu? De força, de potência, com a mesma dose, entende? Claro. E aí a gente vai praticando esse exercício. O estanozolol, por exemplo, por ele ter uma extremidade lá na esquerda, que é o anel pirazólico, estanozolol, danazol, são moléculas que têm uma interação forte com uma região específica do receptor androgênico e são moléculas bem anabólicas pensando em miligramagem. Tanto é que a dose clínica de estano é 2, 4 miligramas. E é o hormônio que mais é super utilizado dentro da performance em doses muito fora do que foi estudado clinicamente. As pessoas usam 100 miligramas de estano, às vezes, por dia. Por dia? Por dia,
Estando oral, era bem comum as pessoas usarem 50, 100 por dia, entendeu? Então a gente entende essa disparidade. Oxandrolona, o que é legal a gente entender, tá? Sem viés e sem nenhum clubismo aqui, imparcialidade. Mulheres, muitas vezes, elas vão ter uma aceitação um pouco melhor do ponto de vista até clínico para efeitos colaterais orgânicos, não estou falando de androgenização. Por quê? Se elas produzem 0,3, 0,5 miligrama de androgênio anabólico, que é a testosterona endógena, por dia, qualquer dose de 1, 2, 3 miligramas a mais ali vai representar algum efeito anticatabólico ou anabólico. Uma coisa é você tratar uma condição clínica de uma paciente que está em corticoterapia há 5 anos, com obesidade, sedentária. Outra coisa é virar Graciano Barbosa. São cenários bem paralelos ali. Mas a gente entende que é diferente da demanda que um homem tem muitas vezes para o tecido dele passar por um processo hipertrófico mais relevante. Aí nesses casos, o que você me perguntou pode ser válido. Vou citar um caso de um paciente que eu tenho trabalhado agora. É um paciente que ele passou por um trauma em 2022, um acidente de moto. Ele ficou paraplégico e aos 50 e poucos anos de idade, um paciente muito bem informado, estuda sobre nutrição, organiza uma dieta bacana, faz todo o planejamento que ele precisa de reabilitação, físio, treino. A irmã dele é cardiologista, é um paciente que veio de indicação de outro colega meu médico, que é meu paciente. Tá bem rodeado. É um paciente que a gente tá melhorando dentro do nosso ritmo também, porque assim, não é simplesmente, o paciente nunca teve contato com nada, eu não vou sair dando pra ele um caminhão de hormônio. Inclusive, eu até costumo começar bem mais de baixo para cima, porque se você abre a nandrolona e olha a bula dela, a nandrolona é um hormônio muito bulado para pacientes com quadros consumptivos e insuficiência renal mais avançada, em 200 miligramas por semana. Só que quando você pega pacientes do sexo masculino, como esse meu, que estava hipogonádico, era um paciente que na DEX ele tinha 30, quase 40% de percentual de gordura, relatava muita fraqueza para locomover com cadeira de roda, para fazer a reabilitação. Geralmente esses pacientes têm muitos problemas em tendão de tríceps e alguns outros desgastes. É um paciente que simplesmente a reposição de testosterona por si só já vai ajudar ele bastante. Se você quiser uma melhora maior com aporte proteico e fisioterapia, você consegue adicionar um pouquinho ali bem devagar e vai titulando. Você pode entrar com 50 miligramas de nandrolona junto com a injeção a cada 14 ou 21 dias da testosterona. A gente não precisa sair de uma vez só também, porque o anabolismo funcional, ele demanda tempo também. E isso que eu tô trazendo é legal, porque tem trabalhos muito interessantes. Tem um de 99 e um de 2006, que são trabalhos que avaliam o uso de esteroides anabolizantes com e sem exercício físico. Inclusive, esses trabalhos eles têm sido muito jogados aí nas redes sociais e distorcidos. Viu? O hormônio anabolizante dá massa magra sem a pessoa precisar fazer nada. Calma lá, vamos entender isso. Porque se você ler um pouco... É como o Léo Costa fala, né? O LPP. Leia... Posso falar um palavrão aqui? Tem problema? Eu leio a porra do paper inteiro, né? O que acontece? A gente entende, a gente vê lá, tá? Na análise antropométrica, muitas vezes se tem um ganho muito parecido, tá? Do que o grupo controle treino e o grupo nada mais o anabolizante. Só que na hora que você pega outras métricas, como alguns scores que avaliam hand grip, força, mobilidade, get up and go, essas coisas todas, eu tenho uma melhora muito mais significativa com o exercício e principalmente com o exercício e o anabólico, clinicamente falando, entendeu? Então assim, por mais que a gente tenha muitas opções hormonais, no geral, nandrolona é um excelente complemento de baixo custo e mais bem estudado para homens. Você pode simplesmente trabalhar com a testosterona e acoplar ela. Trabalhar com nandrolona sozinha para os homens não faz muito sentido, muitas vezes, porque é um progestagênio, ele vai inibir o eixo daquele homem. Se ele não era mesmo em doses hipogonádico, baixas. Mesmo em doses baixas, tá? A gente tem uma inibição relevante. Primeiro, o progestagênio parece ter mecanismos que fazem um feedback negativo maior ali para esse homem, entendeu? E além disso, igual na mulher, né? Quem bloqueia geralmente é o progestagênio, ele tem um efeito ali de bloqueio muito mais relevante, entendeu? O estrogênio faz feedback negativo no homem também, né? O paciente com obesidade, por exemplo, ele tem um pouco mais de aromatização e isso vai reforçando um looping ali. E aí o FSH fica basalmente mais baixo. Exato. O paciente... Hoje, assim... Tirando a histeria das redes, geralmente o grupo com mais prevalência de hipogonadismo é o público com obesidade, que antigamente era público 50, 60 mais, por outros motivos, hoje é um público 30 mais, 40 mais. Obeso, dislipidêmico, resistência insulínica, ácido alto, ferritina alto, dorme mal, estressado, né? E entra naquele loop, né? E é um looping maldoso, né? É uma bola de neve ali. Sim. Então, assim, em homens, a testo vai muito bem, até porque você precisa fazer a manutenção dessas funções fisiológicas, cognitivo-comportamentais, sexuais e trabalhar, às vezes, com algo de reforço. Agora, se você tem
É difícil pensar, são casos muito específicos. Nossa, eu tenho algum tumor que na imunohistoquímica veio que ele tem uma resposta a um progestagênio. Porque no homem, eu não sei se eu consigo pensar num exemplo tão rápido assim, agora não é tão comum, entendeu? Ah, não, eu tenho, por exemplo, um caso que o Conrado costuma usar de exemplo. Ah, não, tinha um paciente com neuroglioblastoma que parecia ter uma responsividade grande a estrogênio, aí eu uso uma testosterona aqui. Aromatiza. Esse paciente aromatiza um pouco mais, apesar que, dependendo, ele não vai mudar muito, mas aí é bom você tomar um cuidado maior. Mas, no geral, a gente evita. Nas mulheres, muitas vezes, talvez vão ser esses casos onde você quer evitar um possível efeito progestagênico. E também, pouca gente fala sobre isso, existem vias de conversão de hormônios em estrogênio que não são vias clássicas de aromatização pela CYP19A1. E a gente não tem estudo sobre isso. Porque tem muitos hormônios que, quimicamente, ele não consegue fazer um anel aromático, mas ele parece ter uma influência no receptor de estrogênio. E aí é uma crítica minha, porque, por exemplo, nos progestagênios, você já deve ter visto aquele quadrinho que, se a gente vai mergulhar, clássico. Ele é um quadro que não tá, vamos dizer, tá com magnitudes um pouco erradas, digamos assim, né? Que basicamente é a forma como ele usa a interação de um progestagênio com outros receptores, de glicocorticoides, enfim. É o jeito que a gente aprende a escolher a pílula anticoncepcional para paciente, de acordo com o fenótipo. Exato. Não é que tá errado, mas tem mais coisa por trás ali. Ninguém nunca fez isso de uma forma relevante com os androgênios, entendeu? Para entender, poxa, eu tenho algum tipo de ligação direta, um agonismo parcial de tal hormônio com um receptor estrogênico, sem ele aromatizar, pode acontecer. Né? Eu tenho algum tipo de relação com o receptor mineral, o corticoide pode. Inclusive, possivelmente é isso que justifica muitas das diferenças entre um hormônio e outro. Ah, tal hormônio onera uma retenção hídrica muito maior que outro. Poxa, a gente entende isso? Não. Ninguém nunca parou para avaliar, igual uma drospirenona, tem uma similaridade ali, 2, 3 miligramas de drosp com uma equivalência a 30, 40 de espiro. Igual tem um trabalho que tenta avaliar essa equivalência. Então, ninguém nunca viu isso com algum androgênio. Por quê? A gente consegue ver nitidamente, Renato, a diferença da forma como os hormônios eram tratados até 1970 e depois de 1980 em diante, dentro da própria escrita científica. Você já deve ter notado que, por mais que nós sejamos orientados a escrevermos de forma imparcial, existe um certo... Não sei qual palavra que eu posso usar para adjetivar isso. A gente tende a meio que gerando uma concordância com a replicação de trabalhos que a gente quer melhorar ali. E, por exemplo, os hormônios eram chamados de SARMs esteroidais, até que eles começam a ser chamados de anabolizantes, que é um nome correto, tá? Mas é um nome que já conota algo um pouco mais tem uma conotação ruim. negativa, sim. E isso vem muito também junto com a história do esporte junto, né? Foi a ascensão da Guerra Fria ali, potências ocidentais e potências da União Russa e Soviética, e basicamente a gente começa a ver atritos, comitês olímpicos cada vez mais preocupados com doping. Alguns esteroides basicamente emergiram sem estudos clínicos, tá? A 4-cloro-deidrometiltestosterona, que é o torinabol. A própria metandrostenolona, que é o dianabol, é um hormônio que não tem muito background clínico. Tem 3 estudos com algum cunho clínico que parece que conduziram meio que para, não sei, enrolar ali alguma coisa, e tem estudos com dianabol em powerlifters. Então, basicamente, parece que eles desenvolveram sim um hormônio anabólico na época da Guerra Fria para tentar aumentar a performance dos atletas. Parece não, isso acontece. A gente viu aquele escândalo russo aí até 2016, ali nas Olimpíadas, aquele documentário até hoje, né? Até hoje. A gente pode falar dos design steroids que surgiram nos anos 90, que tem muita coisa interessante também. Então, assim, os hormônios, infelizmente, eles sofrem um preconceito centenário que é perpetuado. Na andrologia, mais do que na ginecologia, mas na ginecologia também. A aceitação foi melhor depois dos anos 90, mesmo com o EHERS. Hoje em dia é bem tranquilo uma TH hormonal, entende-se bem o que é uma progesterona micronizada, um estrogênio transdérmico. E olhe lá, viu, Rizuti? E olhe lá, né? Porque depende. Se você vai saindo das capitais, é uma luta. Nossa, né? Eu, às vezes, com pacientes meus no interior, nossa, o paciente tem uma HPB, tá hipogonáide, com PSA que já é levemente alterado, uma RNM maravilhosamente limpa, normal, PIRADS 2, tranquilo, não. Então, assim, a gente tem que ir quebrando, mas a gente vai, né? Assim que a gente vai meio que cortando mato com facão, falando de uma forma mais simples. Mas, Rizuti, vamos então entrar nas principais aplicações clínicas médicas que estão em bula dos EAAs mais comuns. Talvez começando pela própria nandrolona. Vamos, porque a nandrolona hoje é o hormônio de mais fácil acesso, tá perpetuada no mercado tem muitos anos, acho que a gente vai completar aí talvez 30 anos dela ou mais. E o que é interessante ter em mente então, com o que eu disse mais cedo? Basicamente a nandrolona tem essa equivalência de praticamente 1:1 de capacidade construtiva ou preservadora de massa muscular, tá?
A nandrolona é um hormônio do ponto de vista interessante como uma via alternativa para massa óssea. Inclusive, muitos guidelines incluíam ela até 2010, 12 ou 13. Depois, por algum motivo, pararam de mencionar ela, além de outras alternativas, como o denosumab, os bifosfonatos e a própria TH. A gente entende que talvez não vai ser a primeira opção para tratar, né? Na verdade, para prevenir uma osteoporose, mas muitas vezes, para uma mulher que não pode, às vezes, ou já passou da janela terapêutica, pode ser uma alternativa. Para essa indicação, o trabalho que tem um pouco mais de robustez, que é o do Alberto Frisoli, se eu não me engano, de 2003 ou 2006, a gente vê ali uma quantidade relevante de melhora da densidade, entre 8% a 13%, e em doses que seriam de 50 miligramas, uma ampola de 50 a cada 21 a 28 dias, ou seja, isso em um ano de... Quanto tempo você lembra disso? Foi 12 meses, se não me falha a memória. É bastante. Foi uma mudança bem importante. Esse é um trabalho legal, depois até pro pessoal que tiver interesse, vale a pena se a gente quiser deixar nos... Isso em mulheres? Em mulheres. Legal, em homens já é um pouco diferente, porque a gente não tem um trabalho que tentou avaliar a melhora de densidade óssea em homens. A gente tem um problema sério que é a inibição que o progestagene faz no homem leva a um hipogonadismo relativo e a um hipoestrogenismo também. Exato. Então, para os homens não é uma opção, não é uma indicação, nunca foi. A gente sempre vai optar por tratar o hipogonadismo com testosterona mesmo. E casos de osteoporose em homens, se não forem por doenças muito específicas, a gente vai acabar caindo sempre em testosterona. Até porque o intuito de ter se criado outros esteroides anabólicos e menos androgênicos foi exatamente para o público feminino, entendeu? Então a gente acaba tendo a nandrolona como uma ferramenta que basicamente ela é muito utilizada clinicamente hoje para isso, nesses casos específicos. Uma senhorinha com uma osteoporose já avançada, ela já pegou aquela época de menopausa dos anos 90, já está com 70 anos, você já vê que ela está também com uma mobilidade baixa, uma DEXA ou uma antropometria em si, dependendo da forma de avaliação, bem ruim, ela pode sim se dispor, às vezes, da nandrolona como ferramenta. E a dose, perdão, geralmente 50 miligramas a cada 2, 3 semanas? A dose indicada é 50 miligramas a cada 21 ou 28 dias. Tá. E mesmo assim, a gente vê uma frequência importante de efeitos androgênicos, tá? Quais são eles? Geralmente, a gente vai ver essas mulheres fazendo bastante dermatite seborreica, elas reclamam muito, principalmente como são mulheres que na maioria das vezes elas estão sem estrogênio terapia e já estão ali hipoestrogênicas há muito tempo, então elas já têm um cabelo com uma qualidade pior. Você indica fazer alguma coisa junto? Nesses casos, assim, a gente tem uma individualidade de resposta muito grande. Pele e cabelo é o tecido mais sensível, né? Mas assim, a gente vai tentar cuidar como consegue, de repente trabalhar com algum shampoo que segure isso melhor. O próprio cetoconazol, muitas vezes, pouca gente sabe, os antifúngicos foram utilizados no passado como agentes antiandrogênicos, né? E funciona. E funcionam. Eles têm inibição das enzimas ali que fazem a conversão de uma série de cadeia de outros esteroides. Então, podem ser úteis algumas vezes, né? Fazer o controle com outros cosméticos assim, mas quando de fato a mulher tem uma responsividade maior, por mais que teoricamente pareça lindo, a gente tem muitas mulheres que não respondem bem. E isso é uma queixa nos estudos também, entendeu? Então a gente tem esse contraponto para fazer muitas vezes. A gente talvez não vai ter um estudo moderno para avaliar a utilização de um denosumab versus nandrolona sem estrogênio terapia e mudanças de desfechos. E por quê, né? A gente está falando de algo controlado ali, não é? Enfim. Então, assim, temos essa indicação, temos as indicações ligadas a pacientes renais crônicos que nascem do último trabalho foi da John Hansen em 2006, se não me falha a memória, né? Que chega ali a 100 a 200 miligramas por semana de nandrolona nesses pacientes para dar uma melhora do perfil ali como um todo. São pacientes que geralmente estão em restrição proteica, já tem uma piora antropométrica relevante. Quando são homens, geralmente já tem um comprometimento, acabam ficando hipogonádicos também pela DRC crônica. E aí nos homens opta-se mais por testosterona, são os estudos do Madub e Chokes. E nas mulheres, muitas vezes, ou nos homens também, quando não tem um alvo de atividade sexual, agudamente, geralmente homens 100 a 200 miligramas e mulheres 50 a 100 miligramas por semana. Aí já é uma dose mais alta. E só para ver se eu entendi, a indicação é porque na doença renal crônica você vai indicar uma limitação de ingesta proteica e isso vai levar a uma piora ainda mais. Pois é, o que a gente vê de desfecho nesses estudos, Renato, não é só ligado à sarcopenia, tá? A gente vê uma lentificação no tempo que esses pacientes levam para atingir um estado de necessidade de diálise.
Então parece que ela retarda um pouco a progressão desses estágios mais terminais até a necessidade de diálise. Isso é visto tanto nos estudos com homens quanto com mulheres. André, são estudos maravilhosos, gigantescos, magníficos, bem delineados? Não são estudos maravilhosos, mas são estudos com um poder bom ali, com uma boa validade, digamos assim, entendeu? Então, osteopenia, osteoporose, você falou da doença renal e sarcopenia, vamos falar um pouquinho sobre isso. É curioso que, assim, por incrível que pareça, uma sarcopenia, sem o entendimento da causa base da sarcopenia... Explica pra gente o que é sarcopenia. Tá, vamos tentar. É difícil até a gente definir sarcopenia hoje, porque as pessoas confundem muito isso, né? Acham que só uma pessoa tá com baixo peso, ela necessariamente é sarcopênica. Não é bem assim. A gente tem critérios diferentes para fazer um diagnóstico de sarcopenia. Hoje, por exemplo, dentro dos estudos de obesidade, que a gente tem falado muito sobre obesidade sarcopênica, infiltração lipídica, que a gente vê em ressonâncias de quadríceps desses pacientes. Então, sarcopenia, a gente pode usar métricas diferentes. A gente não vai usar só avaliação antropométrica em si, muitas vezes, a gente vai entender a funcionalidade dessa massa magra também, mas geralmente são pacientes ali que estão com, se a gente for usar uma métrica como um MC muito baixo, estão com déficit de funcionalidade, forças muito baixas de hand grip, dificuldade de levantar, se locomover e voltar nos testes que a gente usa. Então, esses pacientes, se eles estão com um cenário assim que tem se cronificado, a gente pode pensar em trabalhar com anabólico e mesmo assim, do ponto de vista regulamentar, é off-label. Olha que curioso. Me fugiu o nome aqui, é um progestagênio até. Um dos únicos fármacos aprovados pela FDA para esses quadros é um fármaco com efeito orexígeno, que é um progestagênio, que me fugiu agora o nome. Só tem nos Estados Unidos? Ele já teve presente no Brasil. Tô tentando me recordar aqui. É com M o progestagênio. 150 miligramas. Eu lembro da dose, mas me fugiu o nome agora. Mas eu vou lembrar até daqui a pouquinho. Isso existe em pílula ou não, né? Existe em pílula. É em pílula. Não, em pílula você diz anticoncepcional. Ele existia aqui. Eu até vou conferir, mas é porque a gente basicamente não usa e nem sabe, na verdade. Sim. Ele tem essa aprovação pela FDA, mas a gente não usa. E ele não tem um efeito anabólico, é um efeito orexígeno. Igual quando você pega um idoso e vai trabalhar com um Cobavital, alguma coisa assim, como um antihistamínico, que basicamente a função é ter um efeito orexígeno, aumentar o apetite daquele indivíduo. Não é um efeito construtivo muscular, entendeu? Então, por mais que a indicação até... como a gente vê essas brigas hoje defendendo para quadros consumptivos, a gente não tem uma indicação FDA bem clara da nandrolona para um quadro de sarcopenia específico. É indicado, mas carece de uma clareza maior nesse tipo de indicação, por incrível que pareça, entendeu? Então não tem uma faixa de dose. A gente seguia um pouco por esses outros trabalhos. Esse trabalho de insuficiência renal crônica, 100, 200 miligramas. Por que a gente parte dessa dose? Porque a gente parte do pressuposto que a reposição hormonal no homem é em torno de 100 miligramas por semana dos injetáveis e é uma escala de 1 para 1 e de repente vai ficar ali ou um pouco mais, entendeu? Agora, Resulti, você vê, eu não me lembro no Hospital das Clínicas ver pacientes em UTI queimados, pacientes que estão ali em catabolismo extremo, usando esteroides anabólicos. Pois é, eu tenho uma história pessoal curiosa com isso, Renato. Eu perdi o meu avô em 2006 para um melanoma que teve uma metástase, teve muitas metástases ali, e ele lutou dos 60 aos 70, perdendo muito peso. Ele faleceu com menos de 50 quilos para 1,76 m, mais ou menos. Ele ficou 10 anos com melanoma metastático? Ele ficou lutando, ele durou muito. Uau. E eu me lembro dele, eu era bem novo, né? Mas eu me lembro nele, assim, bem mal mesmo. E eu me lembro que o médico prescreveu pra ele, isso era 2002, 2003 mais ou menos ali, uma queimadura naquela época. E eu andei na época que eu tava escrevendo o livro, e muitos hospitais que eu rodei no Rio, eu conversava com alguns chefes de serviço que eu tinha mais proximidade para entender como que os serviços funcionavam naquela época, se existia uma indicação um pouco menos problemática de preconceito, e parece que assim, não era uma coisa de praxe de se fazer, mas parecia que era bem mais frequente do que depois de 2010, que isso ganhou mais mídia e um pouco mais de noções de senso pejorativo em cima dos hormônios, entendeu? Então meio que isso foi se perdendo, né? Então assim... Pra ser justo, eu me lembro, agora você falando, eu me lembro da professora Ângela Maggio, que é uma das pessoas mais influentes dentro da ginecologia endócrina, no HC, ela falando do uso de decadurabolin em pacientes na pós-menopausa com osteoporose e que pacientes, aquele fenótipo clássico, né? Mais de 70 anos, fraca. Essas pacientes que a gente trouxe um pouco aqui. E eu lembro quando ela falou, eu falei, gente, bomba pra idoso? Pois é. Olha só, hein? Tava no 5º, 6º ano, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente não teve a aula sobre isso. Mas na prática ela já tinha essa visão de usar. Né? E se a gente começar a tentar buscar a validade
externa com muito cuidado e muita cautela, o que a gente entende? Bom, hoje a gente já entende que uma reposição em paciente de alto risco, ela tem questões que demandam cuidado, mas ela aparentemente, se bem pesada, é segura. Por que outros anabólicos, com esqueleto parecido, sem alfa-alquilação, sem influência em lipidograma ou metabolização de fase 1 e fase 2 hepática, vão ter efeitos tão diferentes? Eles podem ter, por isso que a gente demanda um estudo para tentar entender isso. Mas em casos que talvez você vai ter uma piora muito grande ali do prognóstico, por que não pensar ou negociar isso, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê hoje pacientes que... pega pacientes 70, 80 ali, pacientes pós-AVC, que tem aquela queda absurda depois do primeiro evento, tanto do ponto de vista de mobilidade, de vida, do mental também, que geralmente eles desenvolvem muitos aspectos comportamentais negativos pelo quadro em si, as limitações, e vão meio que só descendo escada abaixo, entendeu? Mesmo para reposição ou para algum uso clínico, ainda existe uma resistência como se a introdução de algo com cuidado fosse literalmente causar um evento amanhã. Entendeu? Não deveria ser bem assim. Tem que ter medo, tem que ter cautela, mas não deveria ser assim. Igual muitos outros fármacos em outras áreas passaram, né? Por exemplo, nos livros eu tive que fazer uma pesquisa de todas as áreas. Então, um fármaco que foi presente na minha vida quando eu sofri com isso, e hoje é uma coisa que eu atendo com muita recorrência, que é a isotretinoína, é um fármaco que apanhou demais no decorrer da história, nos últimos 20, 30 anos. Era muito mal compreendido. E hoje ele já é visto de uma forma um pouco diferente pelos dermatos que estudam mais. Eles já entendem que é uma dose baixa de isotretinoína, um protocolo fora do habitual de 6 meses de acne vulgar. Então, assim, a gente vê que esse estigma, ele demora para se perder. E talvez para perder o estigma seja necessário a gente ter uma contraponta, que é o pessoal que é hormônio para tudo, é sempre muito bom, é tranquilo, toda idosa tem que usar. Não é assim, pelo amor de Deus. Mas algumas pessoas vão poder ter vantagens ali dentro de quadros específicos. Acho que é isso que a gente gosta de trazer, a ponderação que falta muitas vezes aí, né? Resulte, vamos pensar num caso bem comum no meu dia a dia. Paciente com 40 anos, ela já teve 2 filhos, ela hoje fez um DEXA, ela é percentil 10 ou 15 na massa de gordura visceral, ou seja, é magra. Mas ela é percentil 10 também no índice de massa apendicular. Em outras palavras, ela tem baixa massa de gordura, mas baixa massa muscular. E ela treina, ela faz yoga, ela faz pilates, ela faz musculação 2 vezes na semana. Ela come a proteína, mas talvez não coma todos os dias, não faça adequadamente. Ela tem dificuldade de comer tudo aquilo de proteína. E eventualmente ela pode ser vegetariana ou vegana, tendo uma limitação de comer a proteína animal e dependendo ainda mais de suplementação. Qual seria, talvez, a ferramenta que a gente pode aqui nesse nosso cardápio usar com coerência, responsabilidade, se é que cabe para uma paciente dessa no consultório que teoricamente está bem, mas eu vejo que nessa próxima década, quando ela chegar com 50, se a gente não fizer nada, eu vou assistir basicamente ela comprar fragilidade e sarcopenia ainda mais. Exato. Renato, você tocou num ponto que acho que são os nossos maiores desafios hoje, clinicamente falando, do ponto de vista de entender o que é a fronteira do clínico e do estético. Porque as pessoas gostam muito de jogar os 7 ventos estético, clínico, mas nem sempre as coisas são tão simples assim, você concorda comigo? Vou te contrapor com um caso clínico que deve ser bem comum para você também. Pensa, e outra coisa, mundo real e mundo teórico, por mais que ele seja bem embasado, eles não funcionam de uma forma muito semelhante, né? Igual aquele paciente que é bem esclarecido, mas ele jura de pé junto e é fiel à tese que estatinas fazem mal, ele não vai usar. Você não vai obrigar, você não vai amarrar ele e colocar uma estatina na boca dele. Então o que eu quero dizer com isso? Eu vou te contrapor e já vou te responder o seu caso com um caso que muitas vezes é comum também. Aquela paciente que tem um fluxo mais intenso, aí você pega um hemograma, ela tá com uma anemia discreta, 10,5, 11 de hemoglobina, fraca, também tem o mesmo padrão antropométrico do que você, os seus 40 e poucos anos, 2 filhos, dorme mal, tem muita pressão, muita coisa, tenta fazer o que ela pode dentro da rotina dela, não adianta, não, você tem que comer mais proteína, treinar mais. Mundo real, país difícil, todo mundo com obrigações, pressões, questões de saúde mental. Proteína cara. Essa paciente, ela não quer de forma alguma usar um progestagênio para interromper esse fluxo. E aí você pensa... Em outras palavras, não quer colocar um DIU ou usar uma pílula. Não quer usar uma pílula ou colocar um Mirena ou um Caleno, o que for. E aí você pensa,
tá com queixa de muita fraqueza, muitas vezes ela tem baixa massa magra e é uma falsa magra, tem um percentual de gordura alto, isso é bem comum hoje em dia, né? Tá tentando treinar, mas se sente cansada por N motivos, não só pela anemia, que dependendo da atividade pode ser relevante ali ou não. E aí você pensa, o que eu vou fazer com essa paciente? Porque se eu dou ferro pra ela e eu vou dar ferro, ela vai continuar perdendo ferro na menstruação. Talvez eu não vou conseguir dar uma melhora dessa cinética de uma forma tão relevante. Posso dar mais proteína, mas talvez nesse cenário eu não vou ter um estímulo anabólico tão relevante para usar essa proteína. Essa paciente tem 2 filhos, um é novo, ela carrega ele para cima, para baixo e mal consegue dar conta de treinar bem porque ela tá exaurida psicologicamente e fisicamente. E aí você pensa em trabalhar com uma dose pequena de metenolona, por exemplo, que é um esteroide que é muito parecido com a oxandrolona. Via oral, diário. Via oral, diário, não vai inferir ali em lipidograma, entre outras coisas. André, mas não existem estudos grandes com metenolona. Aí a gente tem que entender, tá? É off-label, Devo fazer isso, não devo? É estético, é clínico? Quem define isso? Você concorda comigo? É Lógico. difícil, é uma fronteira mesmo. Então, Lógico. assim, é uma questão de negociação. Nesses casos, não importa, assim, eu sempre uso a questão de autonomia do paciente, entendendo maleficência, né? E beneficência nessa balança dentro do cenário dela. Então, assim, vamos tentar com calma, entenda onde você está entrando, entenda repercussões, entenda possíveis questões, mas eu não vejo isso como algo estético especificamente, você enxerga? Mesmo que venha algum benefício estético. E o estético melhora muitas vezes também a saúde. É diferente você transformar ela numa Graciane colocando um caminhão de anabolizante, não é a ideia, entendeu? Então, assim, nesses casos, nandrolona não costuma ser uma ideia tão interessante de primeiro caso, porque é um hormônio que, primeiro, ele é esterificado, então você tem um acúmulo maior, você tem uma cinética de clearance que demora mais tempo, você tem um impacto maior em pele e cabelo para quem é mais sensível, então não costuma ser uma boa opção para trabalhar. Né? Por que a metenolona e não a oxandrolona? Explica pra gente. Eu vou explicar, é uma coisa mais pessoal, mas ela não tem... tem um fundamento, obviamente, mas é uma questão de opção. Porque o que acontece? A oxandrolona é um esteroide bem estudado, tá? Inclusive também por N questões, saiu de muitos livros de endocrinopediatria para Turner, entre outras coisas. Crianças até os próprios autores que peso, colocavam. Né? E assim, a oxandrolona é um esteroide que nos estudos fica entre 0,01 e 0,02 miligrama por quilo de peso, tá? Então vamos colocar aí uma pessoa com 50 quilos, faz as contas comigo, Renato. 5 ou 10 miligramas. É isso, é 5 a 10, é o padrão. 5, 10. Tem Às vezes se começa com 2,5, 3 miligramas por dia. O Anavar, classicamente, lá fora é 2,5, entendeu? Agora, qual o tempo de duração? O que a gente vai fazer? A gente tem que usar também um pouco dessa validade externa dentro do que a gente pode utilizar ela academicamente falando. Então, assim, a gente tem, por exemplo, os trabalhos com queimados, são os trabalhos com mais tempo de duração, da Laura J. Porrow, que é um estudo de 2012, que é um estudo com 1 ano de uso de oxandrolona em 0,02 miligrama quilo em crianças com mais de 30% da superfície corporal queimada. Por mais que a gente cite esses trabalhos, não é uma prática comum também na maioria dos hospitais. A gente não vê muito. Não me isso. lembro disso. E o uso ali, ele é muito mais visando retomar curva de crescimento. Então, nesse estudo, eles avaliam a força da criança no hand grip e o desvio padrão do normal para a idade ali dos gráficos da OMS que a gente usa. E é um estudo que é bacana porque com aqueles 12 a 24 meses de uso ainda deu um segmento de 5 anos para entender esse pós-uso de outras repercussões. Tanto é que dentro de Turner ela era indicada muitas vezes para isso também, visando um esteroide que não tem um efeito androgênico relevante para muitas vezes causar uma inibição, né, no eixo, um fechamento epifisário precoce, igual usar testosterona. Mas pode ter um efeito ali em IGF-1. A premissa da oxandrolona é um pouco nisso, entendeu? Os estudos comparam muitas vezes oxandrolona e GH, oxandrolona e GH. O GH é um hormônio que pode ser usado para isso também, mas ele pode ocasionar ali um pouco mais de resistência insulínica, porque são doses maiores em crianças, né? A gente fala de 0,04 a 0,06 miligrama de GH por quilo de peso por semana. Hoje tem sido muito usado para aumento estatural também. Sempre foi, né? É uma coisa que nunca foi muito aceito na endócrino, mas é uma indicação fora da deficiência mesmo congênita. Então, assim, é um hormônio que tem um background que você consegue validar. Se você vai usar uma dose 10 vezes maior que isso tudo, não dá pra validar. Aí tem muita gente que usa essa narrativa, né? Você vê uma mulher, tô usando 30 miligramas por dia, mas tem estudo lá com pessoas queimadas. Calma lá, não força a barra, entendeu? Mas para esses casos pontuais, é uma fronteira, uma linha muito tênue,
né? E você acha seguro, não tô querendo te trazer uma, né, que Não, você fala eu não uma tenho conduta, esse mas... desconforto. É importante que a gente traga isso em ambientes com pessoas sérias, entendeu? É importante que a gente converse E você disso. acha que, assim, ciclos de 3, 6 ou mais meses, quais são os biomarcadores que você dá um checkpoint ali no meio para ver se tá tudo bem? A gente tem que entender bem também, porque assim, existe um padrão de platô em alteração de biomarcadores com respostas a doses X de hormônios, pelo menos quando a gente compila todos os estudos. Então, assim, a oxandrolona, nessas doses de 0,1 mg a quilo de peso, é muito difícil ela levar alterações de gama-glutamiltransferase, TGP e TGO, falando de forma mais simples. Ou tá? seja, em outras palavras, é muito difícil prejudicar, entre aspas, o fígado aqui. E assim, se você quiser dar um mergulho lá no fundo da gastro e da hepato, cara, as pessoas interpretam muito mal o que é um aumento de carga de trabalho de metabolização e o que é um dano hepático. Eu sempre tento dar, quando eu falava muito disso, eu falava, olha, pensa que você é um médico, você dá um plantão de 12 e um de 24. São coisas diferentes. Agora, você dá um plantão de 12 ou dá um plantão de 24, descalço, em cima de um chão de caco de vidro no hospital, se fosse nessa analogia, aí você está gerando dano. Dano celular é diferente de aumento de demanda de metabolização. E isso vai acontecer com qualquer medicamento. Até com estatina, com ezetimibe. Sim, estatinas comumente. É porque quando a gente vai mergulhar em fármaco, né, a gente tem lá o LADME. Então, a liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção. A metabolização, que é a fase que o hepatócito vai tentar basicamente modificar a molécula para ela se tornar mais facilmente excretável. Eu vou ter reações de fase 1, fase 2, depois volta o metabolismo de segunda, terceira, quarta, quantas passagens forem necessárias para ir modificando a molécula. A ideia de deixar a molécula mais resistente a isso é aumentar a biodisponibilidade. Foi feito com os progestagênios também. Então, a 17-alquilação por si só não é ela quem onera hepatotoxicidade. É muito mais o composto da molécula como um todo. O estanozolol é 17-alfa-alquilado, a oxandrolona também. O efeito que ele tem em lipidograma e transaminases é completamente diferente. Então não é só 17-alfa-alquilação. O anelpirazólico ele confere também interações ali com alguns tipos de enzima hepáticas, entendeu? E outra coisa, vamos mais à frente. Todo mundo fala de enzima hepática desde que eu me entendo por gente falando de whey e creatina, agora com esteroide. Vamos pro desfecho. Qual que é o principal desfecho que a gente tem com anabolizantes no aspecto hepático? De risco total, talvez fala de câncer. Exato. Né? E aí que a gente tem um viés grande. Por quê? Sempre vai ter... eu já devo ter passado por mais de 5 mil colegas médicos desses últimos anos em aulas e discussões. Claro que sempre tem alguém que vai... não, mas eu tive um paciente que internou e teve uma insuficiência hepática, ele usava estano. Ele usava não sei o quê. Bom, geralmente esses pacientes, e eu atendi pacientes assim lá no Rio muitas vezes, são pacientes com perfil de risco aumentado por N uso de entorpecentes e anabolizantes também, que vão onerar um risco maior de insuficiência hepática aguda. Só que os esteroides, quando eles passam pelas fases pré-clínicas e passaram a oxandrolona, os níveis de toxicidade tá na casa de gramas e não de miligramas. Então, assim, não é que eu tô defendendo o pessoal, mas eu tô explicando para vocês o seguinte. É muito difícil fazer uma insuficiência aguda, comprometimento de mais de 90% da função hepática, tudo ali que atende critério com o esteroide. A não ser que você tenha um abuso absurdo ou alguma alteração genética, algum polimorfismo em algum tipo de enzima que pode te fazer ter ali um evento mais relevante. Igual, por exemplo, vira e mexe uma pessoa ou outra falece com um chá natural, que também são xenobióticos, também são metabolizados, entendeu? E a gente vê às vezes algumas pessoas que eu atendo que chegam lá com um GGT de 300, 500 de TGP, com uma dose de alguma coisa baixa, que a maioria não faz. Mas isso existe para todo fármaco, sim, entendeu? Agora, voltando então, por que a metenolona? O que você... Perfeito. A metenolona, ela não é um esteroide com pouco background de trabalhos, tem bem menos do que a oxandrolona em si, mas a metenolona ela é acetilada em vez de ser 17-alfa-alquilada. Isso confere a ela o quê? Resistência mais parcial. Então, exemplo, a biodisponibilidade real da oxandrolona é 97% de média. Então, se uma pessoa ingeriu 10 miligramas, vão chegar a 9,7 no sangue. A metenolona varia, mas é entre 40 a 60, entendeu? Então, você tem uma perda de dose. Por isso que a dose normalmente é o dobro da oxa. É um pouco maior, isso, de 50% ao dobro. E aí, exatamente, a interação com essas enzimas ali que a gente tem de fase 1 e fase 2, que faz com que outras coisas hepáticas mudem.
Por exemplo, por que a testosterona causa supressão do SHBG e o estrogênio causa aumento da síntese? Não só SHBG, CBG, TBG, outras moléculas. Por que eu mudo a produção de fração proteica de HDL e LDL com o esteroide, que geralmente é aumento da velocidade de degradação da proteína do HDL, não do LDL aumentar. Geralmente o padrão de esteroide não é da dislipidemia de LDL alto, é mais de cair o HDL, perfeito. Então, assim, por mais que seja um preciosismo grande, a metenolona, ela não apresenta quase nada desse padrão que a oxa também não costuma causar nessas doses baixas em mulheres. Então, assim, é mais um preciosismo. Perfeito. Entendeu? Porque tem trabalhos com 1 ano de duração, mas é um esteroide que tem um perfil extremamente parecido com o da oxandrolona. Entendeu? Faz uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, e é legal do jeito que você fala. Faz sentido manipular em strips sublinguais ou... Cara, isso é muito bom, Renato, de perguntar. Ou via oral, simplesmente tomar um comprimido. Pois é, eu vou ter que ser muito sincero nessa, porque a gente viveu uma histeria de... As pessoas acham que esqueceram muitas vezes de passar de uma forma, igual eu passei 3, 4 vezes num ciclo básico, e muito além dele por gostar de estudar, e de entenderem um pouco além do beabá. O metabolismo de fase 1 é o metabolismo hepático da primeira passagem, o que causa resistência e ele que causa o estresse. Não é assim. Como eu falei, a molécula, se ela está sendo absorvida por via oral, vai pela circulação portal, passa no fígado e vai ser distribuída, ela vai fazer esse trajeto algumas outras vezes. Então, o fato dela manter ou não uma via ali que não passe pela primeira passagem, não anula o fato que ela vai ter resistência, ela vai passar por outras passagens. Né? Por exemplo, o estanozolol, inclusive um dos quando eu comentei que eu gostava de tentar trazer algumas diferenças e alguns trabalhos, em 2010 eu tenho um trabalho que eu trouxe nos fóruns que a gente participava que tentava entender qual que é a diferença de estanozolol oral e injetável do ponto de vista de sobrecarga e alterações enzimáticas, entendeu? Não tem um trabalho tão bom que afira isso é um conhecimento mais empírico aí de 15, 20 anos, mas não existe uma diferença tão grandiosa assim. E o que acontece? Eu trabalho mais com entendimento de desfecho, eu não vou ficar preocupado com um marcador intermediário tanto quanto muita gente fica, né? Então, o que acontece? Desfecho de esteroide é o que você falou. E, por incrível que pareça, o trabalho de mais qualidade de avaliação hepática, ele bota tudo no mesmo cesto. Progestagênio e androgênio. Tá? Como possíveis causadores com baixa incidência ali de adenomas hepáticos e peliose hepática. Então, o efeito é muito mais em possíveis mudanças em arquitetura hepática com tumores benignos com risco de rompimento, que é baixo. Por exemplo, na sua prática como GO, não sei se você presenciou muitos adenomas que evoluíram por um grande volume, romperam na cavidade retroperitoneal, chocaram aquele paciente. Eu já vi uns 5 casos disso de pacientes usando esteroide nesses últimos 15 anos. É raro de ver, entendeu? E aí a gente entende, vamos lá, vamos entender mais a fundo. O surgimento de um adenoma ou de uma peliose, ele tem uma correlação direta com o quanto as enzimas hepáticas estão alteradas? Não tem. Não tem. Então, assim, a gente ficou preso nesses conceitos que talvez ainda... A gente já tá ali, mas a gente talvez vai demorar mais uns 10, 15 anos para entender. Pessoal, TGO e TGP não é o que a gente talvez tem que ficar olhando. Primeiro que GGT tem mais relevância, assim, nesse cenário, mas não adianta. Eu tenho que olhar uma ultra-abdominal, uma TC ali. Sim, entendeu? Imagem, precisa de imagem. É isso. Você pode estar com um adenoma relevante e tá lindo de TGO e TGP. Você pode estar com uma alteração... Porque na gastroimparcial, 3 a 5 vezes o valor de referência é baixa magnitude, 5 a 10 é média, acima de 10 vezes as transaminases é uma relevância maior, que conota mais gravidade. Para quem já pegou clínica, pacientes ali terminais ou paliativos de tumor de cabeça de pâncreas e outras coisas, eu via 3.000, 4.000 de TGP, de GGT, entendeu? Então a gente fica muito apegado a essas variações. E isso é uma coisa muito de senso comum médico. Por exemplo, quando eu fiz o meu estágio em psiquiatria, quantos pacientes bipolares perigosos, quadros difíceis, eu vi os colegas psiquiatras descontinuando medicamentos ali, antipsicóticos, por 46 de TGP, achando que estava numa iminência de uma insuficiência hepática. Não precisava, entendeu? Não precisava. Então, assim... É uma coisa que eu acho que devagarzinho a gente vai vencendo. Hoje, por exemplo, os médicos não se assustam mais com uma CPK elevada, com uma creatinina 0,2 nem acima. pede, nem deveria pedir. Mas, por exemplo, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi foi o de exames, né? Foi muito mais por essa minha indignação de ver toda hora atender um paciente
Eu fui no outro médico lá, ele falou que eu tenho que parar meu whey e minha creatina urgente. Não, então você tem que parar de comer tudo que você se alimenta no dia a dia, porque basicamente é uma má compreensão, né, do motivo dessa alteração. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Eu sinto que eu ajudei um pouco nisso nos últimos anos, mas tem muita coisa ainda que a gente tem que mudar, talvez, de entendimento. Rizucci, a gente está caminhando aqui para o final, mas antes de ir para a sessão final, eu queria que você comentasse sobre a história da creatina e a creatinina. Muito comum, te falo agora de um amigão meu que foi fazer seguro de uma grande seguradora, colheu a função renal, né? E a creatinina estava acho que 1,4, alguma coisa assim. Ele usa a creatina em doses maiores, super bem condicionado e tal. Eu falei, olha, isso é um falso positivo, podemos chamar assim. Certamente faz a pausa, mas para a seguradora opa, tem um renal aí. Tem um doente renal. Fez a pausa, melhorou, né? A gente até colheu a cistatina C, enfim, para ter uma contraprova. Explica pro leigo por que não se apavorar e qual que é o mecanismo disso, né? Claro que não é uma relação causal, né? É bem importante que a gente, para conversar sobre creatina e creatinina, a gente entenda que creatina é um produto importantíssimo para a função muscular e primariamente a creatina e a creatinina advém do metabolismo muscular. Então por que eu uso ela como marcador renal, André? Porque é um marcador barato para avaliação de um equilíbrio de uma enzima. Quando a gente está avaliando creatinina, CPK, TGO, TGP, GGT, é como se eu estivesse avaliando... eu estou avaliando este líquido aqui dentro de um sistema que nessa analogia é o sangue, certo? E quem que faz o mecanismo de filtração, eliminação e reabsorção desse sangue são os rins. Então vamos dizer que eu tenho algo que é produzido de forma constante e ele vai sair da célula e vai cair na corrente sanguínea. Então cai creatinina, cai CPK, cai TGO, cai TGP e tudo isso está aqui. Aqui eu tenho uma eliminação constante. Eu vou ter um clearance constante de uma substância. Então digamos que sai 10 ml aqui nesse copo e entra 10. Esse sistema está em equilíbrio, certo? O que acontece se eu bloqueio metade da saída aqui? Ou seja, eu reduzi pela metade, aspas, a filtração. Eu começo a acumular. Tá entrando 10 e saindo 5, eu tô acumulando coisa aqui dentro. Então, a gente entende que, muitas vezes, do ponto de vista da creatinina nesse caso, o acúmulo deste produto no sangue é um bom aspecto que pode condizer com uma redução da minha filtração renal. Certo? Certo. Só que se eu elimino 10 e comecei a eliminar 5 e aqui entra 10, eu estou piorando essa filtração por algum motivo. Uma necrose tubular aguda, que geralmente vem pelo acúmulo de mioglobina, por uma atividade física ali extremamente extenuante, fora do habitual, entre outras coisas, né? A gente pode entrar nisso. Agora, se sai 10 aqui e aqui entra 12 e não 10, eu estou aumentando a quantidade de produto que está entrando, não estou reduzindo o que está saindo. No meio do caminho, eu aumentei nos dois cenários a quantidade deste produto, mas eu não reduzi a eliminação, eu aumentei a produção. Então, a creatinina, ela basicamente vai ser o quê? Ela advém do nosso metabolismo muscular. Eu uso creatina muscular para quê? Para ajudar na renovação de grupamentos de fosfato na adenosina trifosfato. O ATP é a principal molécula que a gente usa para fazer a contração muscular. Nossa moeda energética. Nossa moeda energética. Toda vez que eu uso essa moeda, é como se essa moeda ela fosse quebrada, né? Então sobra um ADP, uma difosfato e uma monofosfato. Eu preciso fazer um processo de renovação dessa molécula, trazer um fosfato para cá de volta. Quem faz isso é a creatina fosfoquinase, CPK. Esse fosfato, a creatina, e eu reformulo essa molécula. Quando eu aumento o estoque muscular de creatina, eu aumento o estoque também, eu aumento a produção de creatinina. E para eu aumentar o estoque intramuscular de creatina, ou eu aumento o meu consumo, por exemplo, de carne vermelha para o extremo ou fontes proteicas, que demandam uma quantidade muito grande, tá? E quando eu aumento as proteínas, eu aumento também os scores nitrogenados, então aumenta a ureia junto. E não é dano renal, você não está conseguindo utilizar tudo aquilo. E se eu entro só com creatina e não muita proteína, a creatina monoidratada e amicronizada, ela acaba tendo ali cerca de 10%, tá, de conversão em creatinina. Então, a gente tem um aumento que geralmente vai de 0,2,
no máximo 0,3, que aí já também acima disso a gente tem que ter um yellow flag, de aumentar o basal. Então, exemplo, a pessoa começou a praticar atividade física sem nunca ter praticado, ganhou 10 quilos de massa magra. Bom, ela tem um contingente muscular maior, né? Ou seja, ela começou a produzir mais creatinina também. Então, a gente acaba tendo o aumento. É comum a gente ver aquele homem que tinha 0,9, 1 e ir para 1,2, tá? Acontece. Começou a suplementar creatina, ele pode passar 0,1, 0,2 da referência. Ah, André, eu tenho um paciente de 110 quilos e 2,5 de creatinina. Não é creatinina, não é a suplementação. Eu já atendi um paciente uma vez com insuficiência renal assim, entendeu? Um atleta. Então, a gente tem que ter também esse cuidado, né? A magnitude dessa alteração. Geralmente, a suplementação de creatina de 5, 10 gramas dia não vai aumentar muito mais do que 0,2 ali, 0,3, tá? Agora, se a gente tem uma curva de Gauss distributiva, vão ter homens sem nenhum problema renal, nenhuma glomerulonefrite, nada diferente, que já vão estar aqui mais, né, fora da curva. E que suplementando vai ficar vai ficar mais fora da curva ainda. E assim, André, então você simplesmente atende e larga pra lá? Não. Na verdade, eu tenho pacientes que já me inculcaram muito nessa trajetória. São pacientes que às vezes chegam a 1,8, 1,9 de creatinina. Você fala, meu Deus, não é possível. Aí, vamos pro nefro, vamos revirar ele do avesso aqui dentro do que for possível, né? Aí tem a cistatina C pra você tirar uma contraprova, tem outras moléculas, né? O R-Quin, o N-Gal, coisas que não são muito usadas na prática clínica hoje em dia, mas basicamente a gente não tem que ficar com esse medo todo, mas o senso comum ainda é assim, né? E você falou, nesse caso seu de seguro, direto eu atendo concurseiros, que às vezes são barrados em concursos da Polícia Federal, da Polícia Civil, do magistrado, porque estão com uma alteração sutil de alguma coisa, só que muitas vezes eles não querem nem aceitar um laudo, uma justificativa médica, né? É uma forma mais deles se protegerem ali, digamos assim, da instituição em si. Então, temos essas questões. Exames de sangue também, cara, é um mundo maravilhoso, mas muito mais complexo do que a gente sai da faculdade sabendo. Esse é um episódio que, de repente, mais pra frente a gente pode gravar, só sobre exames. Eu acho que daria uma excelente conversa, porque é muita coisa. É muita coisa. Vamos entrar aqui pro bloco final, rápido. Tá. São perguntas rápidas, respostas objetivas. Qual é o mito sobre hormônios que mais te irrita? Nossa. Perguntas rápidas. O que me veio na cabeça, talvez não seja o que mais me irrita, mas pessoas acharem que hormônios anabólicos androgênicos são hormônios lipolíticos. Eles não servem muito para perda de gordura aguda ou para aumentar a utilização de substrato energético como gordura. Podem ter um efeito discreto nisso, tá? Mas não é nada grandioso como os leigos acham que vão ter contato com o hormônio e ficarem, aspas, secos, né? E isso é uma coisa muito distorcida que até hoje as pessoas que não entendem muito a fundo, até os médicos não entenderam. Hormônios anabólicos androgênicos são construtores ou preservadores de tecido e talvez tenham um impacto pequeno na lipólise, tá? A grande maioria deles. Qual o livro não médico que você mais recomenda ou você já deu para alguns amigos? Não médico... Bom, o livro que eu li recentemente por influência do Wesley foi o livro Tribos Morais, do Joshua Greene. Gostei bastante, tá? Ele traz um pouco da questão do metamoralismo e do utilitarismo, que eu diria que é uma filosofia de vida que, de certa forma, eu já levava muito antes de entender ou dar nome aos bois de uma forma mais aprofundada. Um outro livro que talvez tenha me marcado recentemente é um livro que chama From Strength to Strength. Esse é muito bom. Do Arthur Brooks, mais do meu momento de vida do que eu passei no ano passado, e achei interessante o livro, fez provocações que eu já sentia, mas que também é interessante a gente ver o seu pensamento organizado e desenhado pelo que você passa ali. Deixa eu pensar em mais algum livro, Renato. Um livro fora da medicina, de um tema que eu gosto muito. Eu leio muito o Rei Dalio, eu gosto bastante também ali. O novo dele. Esse último livro dele é o que eu mais gostei. Eu acho ele um pouco prolixo às vezes, mas ele fala um pouco, né, do porquê grandes impérios prosperam ou caem. É um livro legal, dados bons econômicos, históricos, um pouco da tese dele. Tem seus poréns, mas é um bom livro. Deixa eu pensar mais algum livro que eu possa indicar aqui. Do Ilya Prigogine, que é um livro difícil, né, que são livros mais ligados à parte de física e um pouco, talvez, de filosofia, que é O Fim das Certezas. Acho que esse livro é bem bacana também. Já deu pra dar boas indicações. Ótimo. Vou anotar esse. Suplemento que você considera mais útil para atletas naturais? Mas aí a gente vai ter que dar uma arborizada aqui, porque a gente basicamente vai ter 6 a 8 suplementos com nível A de evidência bons, mas esses suplementos eles vão variar conforme qual atividade eu tô praticando. Então, vamos pegar uma pessoa que quer viver mais e melhor, com boa massa muscular e uma boa capacidade cardiorrespiratória.
Tá, o que acontece? Posso dar um briefing legal sobre Claro. alguns suplementos? Acho que é bacana de falar isso. Eu nem considero o whey protein hoje um suplemento. Basicamente, ele é como se fosse um alimento que complementa a dificuldade de consumir proteína sólida numa rotina corrida que a gente tem. Ponto. Tá? O whey não tem mistério, o whey não precisa ser pré-treino igual todo mundo acha. Isso, aquela coisa Perfeito. do timing do uso de proteína, isso já Acho caiu que as por pessoas já terra. sabem, né? Perfeito. Creatina, a gente falou bastante agora, é um suplemento até um pouco superestimado, talvez hoje, tá? A gente tem visto cada vez mais benefícios, mas deu discussões recentes sobre o impacto cognitivo, que sabe que pode ter, mas as pessoas exageram um pouco no desfecho clínico, que a gente não entende ainda o quanto isso é real. Agora, tem um suplemento que talvez ele seja, de certa forma, um irmão da creatina, mas para praticantes de endurance, que ele é bem comprovado também, que é a beta-alanina em doses adequadas. A beta-alanina não vai ter muita utilidade pro praticante de musculação pura, porque ela demanda um exercício um pouco mais continuado ali. Mas é um suplemento com bom grau de evidências, é um suplemento muito tranquilo de efeitos colaterais relevantes, além daquele formigamento que pode causar. Outros suplementos ali, nitratos, eu trabalho muito com nitratos hoje com meus pacientes, principalmente também os que fazem endurance, então a gente trabalha com extrato de beterraba, com uma concentração um pouco ali, talvez de 10%, para tentar atingir 450, 500, 600, 700 miligramas de nitratos dia, que são suplementos também que são nível A de evidência hoje para endurance e aumento ali de... porque quando a gente fala de óxido nítrico, remete um pouco àquela fase meio lá de 2010, arginina, né? Algumas coisas, mas a gente tem uma comprovação boa de nitratos ali para performance. Deixa eu pensar em mais algum suplemento. Eu não sou de usar tantos suplementos assim. Eletrólitos, eu trabalho nesses complementos com algumas fórmulas para praticantes de endurance muitas vezes, né? Cloreto de potássio, de sódio, com a quantidade adequada de glicose. E esses suplementos mais novos, Pepti Strong, essas coisas, são legais em teoria, mas as doses necessárias para ter um efeito relevante são doses muito mais altas do que se vende, teriam um custo extremamente alto, então tem também esses poréns, mas de suplementos acho que são esses assim, já deu para dar uma visão boa. Legal. Se você fosse reitor de uma faculdade de medicina e pudesse mudar algo no curso, o que você mudaria? A coisa que talvez mais vai impactar nos estudantes de medicina. Renato. Ou até que um estudante ouvindo a gente pode fazer sozinho. Talvez eu mudaria o sistema de ensino inteiro desde a base, né? Na minha visão. Não, tudo bem que talvez eu não me adeque tanto um pouco da forma como eu sou, mas eu sinto muito que os modelos de ensino que nós temos, eles são muito engessados do ponto de vista de alimentar a criatividade e a aptidão ali dos estudantes. Obviamente, a medicina é muito difícil, porque a gente tenta resumir medicina como medicina, mas medicina é muita coisa, né, Renato? Então, por exemplo, se eu falar pra você, Renato, você pratica um esporte? Pratico. Qual esporte? O tênis é completamente diferente do basquete, da Fórmula 1, que é diferente do hipismo, que é diferente do salto com vara. A medicina, cada área dela é uma área que quase que é do tamanho de uma disciplina inteira ou mais. Então, assim, a gente tem que ter bons generalistas, eu acho que isso se perdeu muito. Então, assim, o bom generalista é o quê? Entender muito de clínica, entender muito de coisas até adjacentes à medicina. Por exemplo, a gente tá falando de nutrição. Tem uma coisa que me marcou muito, que eu tava no round com os residentes de clínica médica, os R3, e o chefe lá, que era muito amigo meu, o Rafael Tenes, que eu não vejo ele até, ele fez uma pergunta muito boba. Alguém sabe me dizer quais são as vitaminas lipossolúveis? Eu fiquei assim, cri-cri, falei, não vou falar, né? Vou ficar quieto na minha, não era muito de... Cara, 30 residentes, ninguém soube dizer A, D, E e K. Possível. Eu tô falando sério pra você. Isso o estudante no terceiro colegial sabe. Ou deveria saber. Mas o que acontece? O sistema vai consumindo com tanta informação, sem visualização prática e resolução de burocracia, no geral, claro que tem locais bons, que basicamente perde-se o ímpeto de estar afiado com coisas que podem ser relevantes. Não que isso seja de fato, mas entenda o que eu quero dizer. Então, assim, o que eu mudaria? É difícil dizer, mas talvez deixar de alguma forma mais coesa, conexa ao entendimento que o ciclo básico, ele não é básico. Esquecer o conceito que as pessoas acham que o básico é chato. O básico é o mais importante para tudo e ele não é fácil de fazer, só porque o nome diz que é básico, né? Isso é para estudo, isso é para longevidade. Então, assim, entender mais o básico das coisas para criar filtro, para não formar, às vezes, um especialista com renome, com título, mas que não consegue identificar um viés no estudo porque não tem a base para entender um pouco melhor essas coisas. Eu sou crítico com isso, acho que isso é importante. Agora, realmente, assim, pensar em um sistema que atenda a tudo e a todos é muito difícil, porque eu acho que o mais importante, eu acho que isso é um movimento que está correndo naturalmente, é ensinar os médicos a buscarem informação e beber informação da fonte.
A gente teve muitos anos de hierarquia muito pesada na medicina. Então, eu vejo hoje muitos colegas médicos falam, eu não tinha nem a liberdade de pensamento, eu tomava esporro, eu era humilhado, eu não podia questionar. Então, meio que aquela coisa, eu tô nesse serviço, eu tenho que repetir o que o superior falou e levo isso pra vida. Não questiono, sigo nessa linha, e criou-se aqueles repetidores de informação, entendeu? Na GO isso é nítido até hoje com a parte hormonal, na TH, por exemplo. Então, tentar redesenhar isso de alguma forma. Como, Renato? Sinceramente, eu acho difícil. Eu acho que o caminho para cada médico hoje é tentar esquecer um pouco o que o sistema te diz que vai funcionar, porque não vai. Você tem que ser uma pessoa acima da média, porque não adianta, é um mercado competitivo. Você tem que buscar conhecimento fora do que te pedem. Você não tem que estudar só para a prova. Eu, por exemplo, uma coisa que eu fazia, que não é muito correta, mas eu sempre estudava não pelo que o professor passava. Eu sempre gostei de estudar por livro e artigo e compilar um pouco, entendendo ali as aulas. Eu abria mão de algumas coisas, então o meu semestre não valia 10, ele valia 7, e eu tinha que tirar 7. Não valia 8, eu tinha que tirar 7 no mínimo. Então eu já começava com uma perda para eu poder ganhar tempo para estudar mais coisas que eu achava mais importantes para a prática médica real, entendeu? E eu vi, não sei, a última grade médica que eu vi, muita coisa. Eu sei que isso pode parecer meio crítico, mas muita coisa woke, forçação de barra dentro de grades que basicamente não ensinavam o mundo real ali, necessário. Então, assim, eu redesenharia o sistema do zero, talvez. E deixaria uma prática mais ativa, né? O PBL, eu acho que ele é interessante muitas vezes, pelo menos dentro das metodologias mais clássicas ali. Mas acho que basicamente isso. É difícil compor essa pergunta rápido assim. Izuchi, olha, aprendi muito. Tem muito conteúdo aqui, a gente vai deixar isso nos show notes, né, nas nossas anotações. Perfeito. E os artigos, tudo que a gente falou, as tabelas, os links dos seus livros, onde as pessoas te acham. Perfeito. Onde que você tá mais vocal hoje? É no Instagram, é no YouTube? Vocês vão me encontrar muito pela internet, devem ter muitos episódios meus no Instagram, em muitos canais diferentes. Mas geralmente trazendo bem essa visão mais integrada na raiz da palavra, não um pouco o lado ruim que esse termo ganhou em alguns aspectos. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é @dr.andrerizuchi. Tem meu site, tem todos os vídeos, alguns trabalhos publicados que vocês vão encontrar ali também. Então, basicamente, com o meu nome, vocês conseguem já buscar bastante coisa aí que possam os apetecer para quem é curioso por informação e gosta das respostas que nem sempre são as mais concretas. Para quem gosta daquele depende como resposta, para entender como transitar nas incertezas, digamos assim. E super recomendo, eu só li esses 3 da Testo, o volume 1 e 2. 2 é muito legal. E o de anticoncepcionais, super recomendo. Para quem quiser, é um livro denso, tecnicamente, tem muita informação, é legal. Aquele livro é um livro mais denso mesmo. Acho que de todos é um livro que eu pesei um pouquinho mais ali em alguns aspectos, assim. Mas basicamente, Renato, hoje são 7 livros. O primeiro deles eu não vendo mais, que era um livro mais global sobre mitos de dieta, nutrição, etc. Eu acabei deixando ele mais de lado. Aí ficaram os outros 6, que o primeiro foi o de interpretação de exames, além dos valores de referência. É um livro que hoje eu julgo ele muito útil, mas eu já tenho uma versão maior. Mas é um livro que me dá muito orgulho, porque ele se tornou indicação oficial da grade de 2 universidades federais no Brasil. Foi muito prazeroso quando eu vi isso. Depois vieram esses 2 livros sobre a testosterona, deficiência, reposição, uso e abuso. Depois veio o de progestagênios ali, para quebrar mitos também, coisas que são muito comuns do meio. E por último veio os 2 volumes com o Dr. Gustavo Stocker, que é sobre obesidade, que é um tema também que não tem como a gente fugir, né? A gente tá com uma prevalência de sobrepeso no Brasil. Hoje o censo já deve estar bem mais alto, mas deve estar ali em torno de 64%. Isso significa que qualquer médico de qualquer especialidade, provavelmente mais da metade dos pacientes que ele atender vão ser pacientes com sobrepeso em algum grau. Isso demanda que a gente comece a olhar de forma mais global também. A gente vai ter que aprender a abordar isso. Com certeza. Sair da zona de conforto. E é um mundo, né? É um mundo. A gente tem estimativas que em 2040 alguns países vão ter cerca de 80% da população com sobrepeso. Estados Unidos, por exemplo. Já tá. Então, assim, talvez essa questão, se fosse para eu dar uma dica para todos os estudantes que estejam aqui, até os médicos que em algum momento vão ver que eles vão precisar sair
de uma coisa muito única é aprenderem sobre lidar com obesidade, sobrepeso e transtornos psiquiátricos mais comuns, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, distimia, o beabá de TAB 1 e TAB 2, transtornos de compulsão alimentar, são coisas que vão estar cada vez mais presentes nos pacientes, um pouco da parte sexual também, querendo ou não, em homens e mulheres, e muito do que a gente conversou aqui. Acho que isso vai compor o pool de coisas que vai fazer dos médicos bons especialistas, mais generalistas, ainda mais preparados para coordenar o todo, digamos assim. Isuti, obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, ensinando médicos com essa profundidade que você tem. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a nossa interação. O tempo voou aqui. Perfeito.